Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, esse programa semanal aqui que vocês sempre se emocionam, ficam felizes, se empolgam. E ó, hoje também vai viajar em muitas histórias que a gente vai contar por aqui, não é mesmo, Júlia? A gente gosta de ouvir histórias, de contar histórias e de fazer propaganda também. Então vamos fazer uma propaganda logo no comecinho aqui. O patrocinador aqui, de episódio tá aqui também. Isso aí, ó. Vamos lembrar, cor vermelha, na tela você já sabe o que tá acontecendo, né? O vermelho é pra você ver melhor na Óticas Diniz. Esse mês aqui de novembro tá cheio de promoções, mas todos os meses tem promoção. Eu tô sabendo que vai ter sorteio em dezembro, hein? Fica de olho lá no nosso perfil. E também já segue os caras lá, @Ótica Diniz Santa Isabel. Exatamente, Júlio já comentou por aqui, reforçar só essa questão de novembro, né? Black Friday. A gente tem aí algumas promoções incríveis. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, hein? Até 70% de desconto vocês vão encontrar em alguns modelos lá na Óticas Diniz. Se for por lá pra falar desse desconto, fala que descobriu lá no podcast, que a gente vai ficar super feliz, o pessoal vai ficar super contente lá também. Não é isso? É isso. É isso. E olha, Júlio, posso aproveitar então, falando da Ótica Diniz, e já passar a bola pro início do programa? Porque tem gente que enxerga mal e tem gente que usa óculos pra leitura, né, mano? Pois é, gente. Então, ó, falei da Ótica Diniz, você tem que cuidar dos seus olhos pra poder, assim, ó, desfrutar de uma boa história. E aqui hoje, de forma especial, a gente trouxe alguém que tem, ó, um repertório bem grande aqui pra falar de história. Fala aí, Julião. Um grande autor. Seja bem-vindo, Thiago Barroso. Obrigado, Julião. Obrigado, Luan. Uma honra estar aqui, sentar nessa cadeira onde sentou mestre Pedroca, onde sentou meu colega Capitão Leonardo e onde sentou, inclusive, o Papai Noel. Lisonjeado. E sentindo o peso da responsabilidade também, né? Admito. Que isso, pô. Gente que tá, o cara... se você entrar no Instagram dele, você vê o tanto de entrevista que esse cara tem aqui, a gente é só... Não, a gente tá até com o pé atrás, o cara sabe muito de ser entrevistado. É verdade, ele já tem uma experiência aí, a gente vai ter que, ó, às vezes a gente tá com uma expectativa, vamos ver se esses meninos aí levam bem da conversa. Acho que tá assim, a gente tem um grande desafio agora contigo. Você falou grande autor também, né? Eu queria te perguntar antes e quero colocar aqui, até o pessoal ali, porque a gente vê o pessoal sentado, não tem muita essa noção. Qual que é a tua altura, cara? Só pra eu matar essa minha curiosidade. De salto ou sem salto? Faz 100, descalço. Descalço, 1,94. Mano do céu, cara. Um dos maiores convidados do podcast. Caramba, cara. É isso, já matei minha curiosidade. Era basicamente essa. Caramba. Papai e mamãe estavam inspirados. Ah, e foi feliz. Família toda é alta. A família toda alta. Toda. Meu pai agora tá começando a encolher, né? Você chega numa idade, você começa a encolher um pouquinho, né? Eu também estagnei. Eu não cresço mais agora, né? Só na horizontal. Mas é a vida. Vamos que vamos, né? Aí, caramba, show de bola. Esses últimos meses tá tendo bastante entrevista e graças a Deus é por conta dessa última obra, correto? Sim, Júlio, graças a Deus publiquei esse livro, né? Um thriller policial chamado O Homem que Explodiu o Presidente. E ele foi lançado exatamente 1 ano, cara. Na verdade, ele entrou em pré-venda em novembro do ano passado. Pré-venda é quando você abre por um período específico de dias, né? Faz uma campanha como se fosse um catarse para ajudar a financiar a sua obra, né? Então ele entrou em pré-venda em novembro do ano passado, completando um ciclo, cara, de lançamento do livro, e a repercussão tem sido muito bacana. É curioso isso, né? Eu tava até batendo um papo semana passada com um colega, e eu venho do jornalismo, essa é a minha profissão. Legal. Né? Então eu escrevo não ficção já há 20 anos. E sempre consumi muito literatura, sempre li muito, sou um ávido leitor. E falava, pô, eu quero um dia escrever alguma coisa que seja ficcional, sabe? Mas bate uma insegurança, né, bicho? É uma área nova, você não tá acostumado. Vem aquela sensação do síndrome de impostor. Você fala, nossa, né? A galera vai perceber que eu sou uma falácia. Que não, cara, não tenho talento para isso. Então eu retardei muito essa entrada, né, na literatura. E fico feliz que eu retardei também, porque isso me permitiu estudar, me permitiu aprimorar algumas técnicas, porque escrever é uma comunhão, né, de alguns fatores, né? Não adianta simplesmente você falar que tem a sensibilidade para identificar uma boa história. Sim. Todas as pessoas têm uma boa história, mas não necessariamente todas as pessoas conseguem contar uma boa história. Então existem técnicas, né, que você aprende. Geralmente são cursos chamados cursos de escrita criativa. No Brasil isso vem crescendo mais. Estados Unidos já tem mais de 100 anos de tradição em creative writing. Aqui no Brasil a escola mais antiga
que era o professor Luiz Antônio Assis Brasil, o curso mais antigo. Hoje na PUC, né, no Rio Grande do Sul, tem 30 anos. Então, é um movimento relativamente recente. E agora pipocando, pequenas oficinas, né? A pandemia também criou um boom de cursos de escrita criativa online. Então, também aproveitei esse período pandêmico para estudar bastante. E as entrevistas têm sido isso, cara. Como você colocou, decorrência do lançamento do livro e da repercussão positiva que ele tem recebido até então. Que legal, mano. Legal demais. E eu fiquei curioso pra fazer um desses cursos aí também, porque a gente, né, pra quem não sabe também, a gente é escritor também, a gente teve nossa primeira obra também, lançou ano passado, né, Yubiarã, e a gente tá com ideias e tem vontades de fazer mais livros, tudo, mas é bom pegar umas dicas e fazer uns cursinhos também, Lua. Não, legal, né, Lua? E a troca também com outros escritores tem ajudado muito a gente, né? Porque quando o Capitão veio aqui, ele falou muito sobre isso, né? De você escapar um pouco dessa síndrome do impostor, mas sempre fazer. Sim, cara. Nunca parar. Sim. Desde que você começou... Primeiro, antes da gente chegar no livro, porque eu acho que ele é o coração do que a gente vai falar já, mas antes até da gente chegar lá, qual foi o momento... Você falou que tava ali meio inseguro. Quando aquilo virou mesmo, que você parou assim e falou, não, eu vou me arriscar. Você falou que teve os cursos e tal, mas aonde você sentiu de fato segurança pra falar, não, acho que agora é o meu primeiro passo? Perfeito. Cara, esse livro ele é cria da pandemia, né? Ele foi escrito e foi publicado durante a pandemia. E em determinado momento da pandemia, acho que todo mundo se relacionou com a pandemia de uma maneira muito intensa, né? Acho que ninguém passou ileso pela pandemia, né? Então, eu passei por todo aquele momento de angústia, de aflição, de preocupação, sabe? Porra, será que eu vou perder meu pai? Será que eu vou perder minha mãe? Será que eu vou perder alguém que eu gosto, minha mulher? Porque é aquela coisa, né? Se eu morrer, acabou, tchau, fim da história, né? Mas se eu perder alguém que eu amo, né? A gente fica bem aflito, né? E ansioso e tal. E eu falei, eu preciso dar uma resposta melhor para essas angústias, cara. Não dá para ficar, sabe, focado no problema. Falei, e se eu tentar transformar toda essa angústia, tentar transformar todo esse sentimento negativo em arte, em algo produtivo? E foi aí que eu falei, quer saber? Vamos superar essa barreira da síndrome do impostor, mas com uma maneira bem... com uma mensagem bem clara na minha cabeça, Luan. Que é, primeiro, eu vou escrever. Se isso for bom o suficiente, eu vou atrás de uma publicação. Porque às vezes eu acho que tem pessoas que já pensam em publicar, ver seu nome estampado na capa de um livro, mas não necessariamente tem um produto bom. Porque um livro é um produto. Sim, sim. Né? Então eu falei, legal. E eu fui com um pensamento bem etapista, sabe? Primeiro eu queria saber se eu consegui terminar um livro, porque isso, cara, vocês passaram por esse processo. Vocês levaram quanto tempo para escrever? Da concepção... assim... 6 meses, né? Mais ou menos. Mas tem um quê desses 6 meses, porque a gente não ia terminar se não fosse o projeto do Catarse falar em dezembro. Não, tem que tá é pronto. verdade. A gente fez uma coisa chamada loucura. Porque a gente falou assim, ó, vamos fazer, Luan? Vamos. Daí eu falei... Aí vai em estudo, vai curiosidade, vai vendo e o negócio ali. Ali. O livro não estava pronto, daí a gente já anunciou para o pessoal comprar. Então, tipo... E até tal data, então até tal data nós tínhamos que terminar. Garotos de primeira viagem não pensou que um financiamento coletivo poderia durar, por exemplo, 1 ano. Sim. Mas não, põe pra dezembro. Enfim. Mas eu falo, cara, tempo e pressão são as melhores musas inspiradoras, cara. Sabe? Foram as nossas. Aquela coisa de esperar a ideia perfeita. Cara, não existe isso. Talvez exista para algumas pessoas. Minha experiência pessoal mostra que não. Até por ter mencionado agora que sou jornalista, se eu tiver que ter uma inspiração para escrever uma matéria, meu editor me dá um tiro na cabeça. É verdade. Sabe? Você tem prazo, você tem um deadline e tal, né? Então é isso, é se colocar em movimento. E escrita é isso, cara. Escrita é processo. E é durante o ato de escrever que você vai aprendendo, sabe? Então vocês seguiram o caminho correto, cara. Bota a meta, põe em campanha. Galera, agora não tem mais como. Vamos ter que fazer acontecer. Que fazer. Honrar nosso compromisso, porque a galera tá financiando, né? Foi isso mesmo. Foi exatamente isso. E a gente colocou... Tem aqueles 2 tipos no Catarse, né? Que é o tudo ou nada. Se não bater, nós devolve. Ou o flexível, né? Daí a gente colocou o flexível, então... Tô nem aí. Se uma pessoa apoiar, nós ela vai fazer o livro dela. Que legal, cara. Esse foi um incentivo diferente, assim, que pra mim fluiu muito. É que às vezes só a gente não é o suficiente, é o que você falou. De tipo, putz, é o perfeito do mais que perfeito. Cara. E eu viro e falo, não, mas isso já tá legal.
falta um refino aqui, outro ali, mas é hora de dar o segundo passo pra continuar a escrever. E aí foi, tem alguém que vai receber, então tem que fazer. Então vamos fazer por essa pessoa que tem interesse na ideia. E muito respeitoso, isso já demonstra como você trata o teu público aí. Uhum. Se eu for vender para cara, eu já fui pra feira literária que, pô, eu fiz uma apresentação para 2 pessoas. Aí, ó. Cara, e foi o máximo, porque fala, porra, esquece o microfone, puxa a cadeira, vamos sentar aqui. Me Isso. pergunta o que você quer. Você tem alguma dúvida? Você quer escrever? Vira um bate-papo tão gostoso, tão enriquecedor. O nome disso é respeito, cara. E hoje em dia faz falta, né? Faz falta. Tá se tornando cada vez um ativo mais raro. Às vezes sobe a cabeça, né? Às vezes você tem um talento, às vezes você tem algo ali. E aquilo sobe e você, não, sou eu. E não o nosso quero também nem foi saber. escrito na pandemia, né? Então a gente também tem esse... Filhos da Pandemia. Filhos da pandemia. Bom nome de cara. livro, inclusive. Bom. Né? Vou fazer em 3, né? Escrevi em 3. Em 4, chama o capitão também. Não. Filhos da... O dele também foi da pandemia. É, Também foi Pedra Lisa, né? É, Pedra Lisa. Livraço, cara. Livraço. Livraço. Muito legal. Tá ali, ó. Nós temos um aqui. Não, Pedra Lisa tá cheio de Pedra Lisa aqui pra gente. Eu gostei quando você comentou, né, dessa questão do estudo, de se dedicar. Mas antes de chegar no Homem que Explodiu o Presidente, o que você já tinha feito antes? Cara, eu tenho um livro que eu escrevi e tá na gaveta e provavelmente nunca vai sair da gaveta. Meu Deus. Não. Lembra aquilo que a gente falou de qualidade? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, cara, ele não é um livro publicável. Talvez se eu mexesse nele, daria para melhorar alguma coisa e tal, né? Mas ele foge também do gênero. Eu me descobri como escritor de literatura policial, literatura de crime, né? Às vezes tem essa dubiedade, né? Se é literatura policial, se é literatura de crime e tal, mas em tese, vamos se referir à literatura policial, mas não necessariamente o protagonista tem que ser um policial, tá? Pode ser uma história de crime e tal. E eu me descobri como esse tipo de escritor. Esse outro projeto, ele foge completamente disso. É o que a gente chama de um romance de formação. Quando você pega, geralmente, um personagem, você acompanha um período da vida dele, sabe? Por exemplo, adolescência até fase adulta. Vocês leram O Apanhador no Campo de Centeio, por exemplo? Não cheguei a ler esse. É um exemplo talvez mais simbólico assim, de um romance de formação, né? Então, primeiro que ele já não dialoga tanto com o tipo de literatura que eu tenho me proposto a fazer. E segundo, que eu acho que ele foi mais um ensaio para, acima de tudo, constatar que eu tinha a disciplina para escrever um livro. Vocês falaram, levaram mais ou menos 6 meses nesse processo, né? Eu levei mais ou menos uns 10 meses para fazer o original. Aí fora o tempo depois de primeira revisão, segunda revisão, até depois fechar com uma editora e tal. Procurar a editora, que também foi uma via sacra, né? Então você fala, pô, eu vou assumir um compromisso que talvez dure 10 meses, você tem que ter muita determinação e muita disciplina. Sem ter certeza? E eu não sabia se eu ia ter. Então acho que esse primeiro trabalho me ajudou a consolidar essas 2 informações. Eu gosto dessa parada, eu realmente me divirto, porque se eu não me divertisse, eu pularia fora, sabe? Porque, sendo bem honesto, vocês já devem estar constatando isso, é extremamente difícil ganhar dinheiro vendendo livro no Brasil. Certo? Arte em geral, mas arte livro em geral, especificamente mais ainda. Mais ainda. Então não é um business para você ficar milionário. Porra, posso virar um best-seller? Pode, meu amigo, mas eu não apostaria as minhas fichas nisso. Sabe? Do ponto de vista financeiro, acho que é o pior investimento que você faz na sua vida. 10 meses dedicado. Retorno. Peanuts, sabe? Retorno, se tiver o retorno, né? E a questão da disciplina, cara, mesmo, de falar, pô, e a compreensão que eu tive da minha esposa, do pessoal, porque, pô, vamos pro barzinho, vamos sair, vamos no cinema, vamos no teatro. Pô, não dá, hoje eu preciso focar aqui. Então você tem que fazer uma grande adaptação na tua vida. Sim. Né? E eu não sabia se eu seria capaz de fazer essa adaptação e ser fiel a essa adaptação. Então esse primeiro livro, acho que ele cumpriu o trabalho dele e por isso eu me sinto tranquilo dele estar na gaveta. Sabe? Se, sei lá, daqui meses, anos eu mudar de ideia, também sou o tipo de cara que, não tenho medo algum de mudar de opinião. E mesmo sendo esse romance, como você comentou, tem algum elemento de lá, não apenas do que você aprendeu, mas de história mesmo que você se referenciou e trouxe para esse livro, ou não? Ele é realmente uma história à parte, que só serviu para esse momento. Ele se comunica muito pouco em termos de história, assim. Até a questão da própria linguagem também, eu fui refinando. Eu diria que o maior elemento mesmo de comunhão entre eles foi esse da disciplina. Legal, sabe? Legal. Que acabou, de fato, chancelando, falando, não, Thiago, dá pra você realmente tocar esse projeto. É possível.
isso é possível. Legal, Sabe? legal pensar não vou falar um teste, né? Mas é meio que uma pré-escola, né? Que você já tá ali aprendendo o básico, as letras, Isso, o cara. fundamental pra depois você dar um passo ali e falar, não, agora eu entendi como que flui isso É. aqui e vou pra cima. A gente foi meio que nessa linha, se a gente for parar pra pensar, porque ir para um livro, a gente escrevia outras coisas de outras formas, formatos diferentes. E aí a gente... escrevia histórias, poemas, Uhum. né? A gente escrevia algumas coisinhas mesmo assim, mas era mais pensando às vezes em criar personagens para um futuro história em quadrinho, futuro... Era Perfeito. isso que a gente criava. Perfeito, cara. Aí o Lua veio com a ideia assim, vamos criar um personagem mais focado no Brasil, né? Uhum. Pegar umas lendas, indígenas, Muito não sei o quê. bacana. Daí a gente começou a escrever e falou, isso aqui não vai ser um vídeo não vai ser uma animação não, vai ser um livro. Dá pra explorar muito mais coisas se a gente ficar com as palavras só. Eu acho que foi legal isso, foi bacana. E é muito louco isso que você comentou do personagem, né? A gente tem várias gavetas aqui, né? Você fala, pô, tem um personagem que tá guardado numa gaveta para um próximo livro. Ou uma ambientação, uma passagem que você viu uma frase, né? É. São vários compartimentos que a gente vai colocando até chegar aquele momento que a gente fala, porra, deixa eu começar a abrir essas gavetas, tirar tudo que tem dentro e ver o que que rola, né? O processo de escrita é muito louco, né? As influências, de onde você tira as ideias, né? É muito doido, cara. Tem que ser meio maluco pra estar nesse meio, cara. Como é que funciona pra você essa parte criativa, assim? Principalmente quando você construiu esse livro, mas foi... Você falou do gênero, mas você consumia mais sobre o gênero ou algo, mesmo que não tivesse a ver com o gênero, você falou, pô, isso aqui poderia encaixar em alguma coisa que eu tô fazendo por ali. Como é que foi o processo criativo, igual você Perfeito. comentou? Eu consumo muito literatura policial, mas não é o único gênero que eu consumo, tá? Eu leio desde os clássicos, esse livro mesmo faz bastante referência a Shakespeare, Legal. por exemplo. Tem bastante. Então, pô, vou lá, sei desde Homero, Grécia Antiga, até os contemporâneos. Mas o que eu realmente acho que eu tenho capacidade, eu acho que é mais por limitação do que qualquer outro fator, sabe? Eu consigo escrever dentro desse formato que é compatível com o gênero policial. E além disso, eu gosto. Então tem uma vantagem aí, né? Porque ia ser muito foda. Você fala, pô, só consigo fazer isso e detesto. Né? Não, então eu gosto. Isso me deixa bastante confortável, né? Já não tem retorno ainda, você não gosta, então, o cara é mais triste que eu conheço. Não, o cara só era masoquista, né? Começaram a chibatada aqui. E aí eu tinha duas ideias, né, cara? Duas ideias estavam borbulhando muito na minha cabeça, né? Que foram as ideias responsáveis pelo livro O Homem que Explodiu o Presidente. A primeira é, por ser jornalista, acompanhar um aumento dos casos de agressão e violência contra políticos, né? Eu até cito aqui na orelha do livro, a gente teve o caso do assassinato do presidente do Haiti, Sim. Jovenel Moïse. Tivemos um atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que foi inclusive um brasileiro, né? Que tentou assassiná-la, puxou o gatilho, mas a bala não saiu. Entre tantos outros casos. E isso estava assim, reverberando. Eu falei, pô, cara, tem alguma coisa acontecendo, né? Porque, tecnicamente, um político é alguém intocável, né? É alguém difícil até de você se aproximar, né? Eu cubro político, então a gente sabe como que é a dinâmica, né, de segurança e tal, né? Então, essa ideia estava naquela gavetinha. Lembra o compartimento que eu falei? Estava lá na gavetinha. E outra ideia, acho que é uma constatação empírica mesmo, das nossas relações humanas estarem cada vez mais fundamentadas no dinheiro, né? Eu venho de São Paulo capital. Outro dia, passeando com a minha esposa pela Avenida Paulista mesmo, você fica impressionado com a quantidade de pessoas que te abordam e estão sempre tentando subtrair alguma quantia financeira de você. É claro, as pessoas têm justificativa para tal, né? O cara, de repente, está com fome, ele vai precisar de dinheiro. Não estou questionando isso, mas estou falando como as nossas relações ficaram fundamentadas só no aspecto financeiro. Antigamente, você estava andando na rua, alguém vinha perguntar, pô, fulano, onde fica a rua X? Pô, ciclano, que horas são? Hoje não, cara. Hoje é impressionante. Se um estranho se aproxima de você, você fala, pô, o cara tá querendo tirar uma grana minha. O cara fala, que horas são? Não tem. Ah, foi mal. Então, eu falei, pô, cara, eu queria pegar essa ideia dos atentados contra políticos e trabalhar essa questão do apelo material, mas subvertendo esse pensamento. Porque a sinopse do Homem que Explodiu o Presidente, você tem um protagonista que ele encontra um bilhete de loteria premiado e ao invés do cara pegar essa grana para comprar, sei lá, cara, uma mansão em Trancoso, na Bahia, sei lá, comprar um sítio aqui em Atibaia e tal, o cara fala, não, vou usar esse dinheiro
para levar adiante o meu plano de vingança, que é contra o presidente da República. Então eu falei, pô, acho que eu consegui juntar as duas histórias, sabe? Então, mas muito isso, cara, de ideias que ficaram guardadas na gaveta, maturando um tempinho, até eu tomar coragem, abrir essas gavetas e pensar como eu poderia unificá-las. Legal. Acho que a gente entrou no assunto do livro, né? Sim, então eu sim, vou falar. Né, o Thiago, ele enviou pra gente um livro já faz uns dias atrás aí, né? Que ele mandou pra gente. Eu até postei lá no Stories, né? Mostrando que a gente tinha recebido. E, né, o Luan não leu ainda, mas eu li o livro. Eu já tô falando pra todo mundo que eu gostei muito do livro mesmo. Eu comecei a ler hoje, o que eu falei pra eles que eu acho que você vai gostar de ouvir. Fazia tempo que eu não lia um livro que me dava vontade de ler todo dia. Pô, que bom, cara. Porque, querendo ou não, eu não tenho muito tempo no meu dia, né? De falar assim, vou ficar só lendo, né? Porque é corrido, né? A gente trabalha o tempo inteiro. Então, até durante... Ó, eu falando a coisa errada. Durante meu expediente de trabalho, às vezes eu abri o livro lá, dava uma lidinha lá no livro. Nos intervalos, né? Nos intervalos do trabalho, eu falei assim, tá tranquilo, deixa eu aproveitar aqui, né? Ajudando, né? Porque é importante. Tem boleto pra nós pagar. Liga pra essas coisas. Mas então, daí como a gente trabalha muito final de semana, né? Evento, essas coisas, eu ficava mal de não ler. Louco, o dia que eu cara. não conseguia ler, porque eu tava trabalhando muito, eu falava assim, nossa, eu fiquei mal porque eu não conseguia abrir o livro hoje. Aí esperava segunda-feira de novo nos intervalos do trabalho pra mim ler. Mas é legal, normalmente eu, tipo, no meu almoço, eu almoço assistindo, então eu almocei lendo todo o livro. Mas eu acho que o que mais me prendeu, o que eu mais gostei é a forma que você descreve os personagens no livro. E não querendo puxar muito o saco de alguns personagens, eu acho que os coadjuvantes do livro, eles são tão sensacionais que às vezes eu falo assim, tudo bem, eu gostei do principal do livro ali, mas os coadjuvantes pra mim ganhou tudo, mano. Caramba, isso, que legal. Queria falar mais ou menos isso aí. Que bacana, cara. Você sabe que essa questão do tempo, quando eu escrevi esse livro, eu queria muito que ele fosse um livro, que a leitura dele fosse uma leitura rápida. Porque essa é a nossa realidade, bicho. A gente tem um tempo cada vez mais limitado. Perfeito. Não é? Então eu queria que o cara pegasse esse livro. Eu tenho leitores que dizem que leram meu livro em 4 horas, leram numa sentada só. E eu não tenho essa capacidade, eu sou um leitor mais lento. Eu também. Né? Mas várias pessoas falaram, pô, li em 2 dias, li em 3 dias, li no final de semana, tal, né? Eu falei, pô, legal, missão cumprida. Esse era meu objetivo. Eu não queria que você ficasse preso nesse livro por muito tempo. Sim. Tá? E aí você tem alguns recursos para fazer isso, né? Tentar utilizar frases mais curtas. Usei muito a linguagem coloquial, sem formalidade. É o que a gente está falando agora. Sabe? Que nem... Até palavra errada, às vezes, né? Tipo, palavra errada também, sim, cara. Porque é do dia a dia, cara. E o pessoal fala assim? E a literatura aceita, né? Isso é muito bacana, né? Então eu falei, bacana. Esse é o objetivo. Ser uma leitura rápida, uma história que tente amarrar, criar alguns momentos onde eu faço o cara, por mais que ele tenha que fechar o livro por algum compromisso, fala, pô, eu preciso voltar para saber o que vai acontecer. Tentar criar esses momentos de suspense, né? E adrenalina. Então esse, de fato, foi meu objetivo. Fico muito feliz, cara, que você citou isso. Em relação aos personagens secundários, né? Os coadjuvantes, é muito ruim quando você está lendo um livro e eles parecem fakes, parecem personagens de papelão, né? Então eu me esforcei muito para tentar dar vida para esses caras. E isso vem no processo de criação dos personagens. Por exemplo, o Bira, que é um dos personagens. Eu, em determinado momento, sentei para pensar, porra, quais são as angústias desse cara, quais são os sonhos, quais são os medos, como que é o passado desse cara. E aí você estuda e dedica um tempo danado para usar, de repente, 2% de toda essa informação. Mas essa concepção ajuda muito na hora de escrever. E a constância, eu acho, que chega em determinado momento do livro, de novo aparece o Bira lá, daí você fala, o Bira tava com a mão suja, limpou, tá bom. Aí você já começa, às vezes, imaginar ele assim, ele é desse jeito, né? Ele vai comer com a mão suja. O reforço do comportamento com pequenas coisas. E falando assim, esqueci de falar, ele já trabalhou com tal coisa também. Ele trabalhou com tal coisa. Eu achei isso legal também. Então a gente sabe que ele teve muitos empregos, né? É legal. Exatamente, legal. Cara. E tentar atribuir uma linguagem para cada um, né? Que nem, por exemplo, eu não gosto de fazer marcação. Disse fulano, disse ciclano. Então tentar dar um jeito de falar para aquele personagem que você saiba. Quando alguém entra e fala, salve, salve, Beery Knight. Você fala, pô, é o Bira. Acabou. Sabe? Não preciso falar, disse Bira. É verdade. Então, eu acho que se eu consigo essa proeza, esse cara sedimentou bem na tua cabeça.
sabe? O francês repetindo tudo. O francês Muito repetindo bom. tudo, cara. E você lembra que não fala, né? Nossa, você lembra pra mim, eu acho que é o melhor. É o que. Não, esse É o o que eu Júlio mais me falou. gostei, é. O Júlio me falou. Eu falei, caramba, meu Deus, é o livro que tá lá. Eu tô assim, meu Deus, tô na correria e eu quero ler só por conta do Você Lembra. E você sabe que é muito louco, cara? Porque eu sofria muito pra escrever diálogo. Ainda sofro. Escrever Uhum. diálogo, acho que com verossimilhança é muito difícil. Porque você pode escrever um diálogo gramaticalmente correto, mas não é o jeito que as pessoas falam. Eu dou até um exemplo, né? Professor Pasquale, né? Um dos maiores linguistas do Brasil. Se ele estiver passeando aqui em Santa Isabel, andando na calçada, falando no celular, passa alguém numa bike, pega o celular, rouba o celular dele, sai pedalando a milhão, ele não vai gritar plenos pulmões, peguem-lo. Não vai, eu acho que não. Vamos fazer um quadrinho. Saca? O cara vai falar, pega esse... Vou isso pular a mesmo, parte, é né? isso Põe o mesmo. pi aí. Porque, cara, essa é a vida real. Então, gramaticalmente correto, você poderia colocar o peguem-lo, mas não é assim que as pessoas falam. Então, o diálogo é muito louco, cara. Precisa muito de ouvido. Nelson Rodrigues falava, né? Que o escritor e o jornalista precisa de bastante tempo com o umbigo colado no balcão da padaria, no balcão do bar, para ouvir como as pessoas falam. Eu adoro isso, cara. Eu sou xereta de conversa. Às vezes Que não é nem legal. pelo acontecimento em si, mas para ver quais são os vícios de linguagem, quais são as expressões que as pessoas têm, sonoridade, sabe? Então é meio stalkear É legal, a galera legal. e ver o que tá acontecendo. É legal. E é legal porque, assim, tem coisa que você acabou de falar, a própria sonoridade. Você não consegue pôr som numa escrita, mas tem escolhas criativas que fazem você entender que não, foi falado assim, porque você meio que joga a sugestão. O escritor, ele trabalha na ideia da sugestão, né? Igual você comentou, ele já chega Beery Night. Pô, eu não vou ler Beery Night como Beery Night. Eu não vou, já tá ali, é a sugestão. Legal isso, legal. Pra o exemplo, a sugestão ficar mais real. Caramba, aprendi um negócio aí, hein? Aprendi um negócio aí, hein? Não, mas é bacana. Você acha que a gente consegue falar um pouco mais sobre o livro sem dar muito spoiler pra quem quer À ler? vontade, cara. Tranquilamente. Manda bala, bichão. Tranquilo? Tranquilo. Livre, leve e solto? Livre, leve e solto. Então, ó, pra quem tá curioso, assim, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente fica mais curioso, não sei se isso é um grande spoiler, mas acho que não. O dono autorizou, então estamos respaldados. Na capa tá escrito o homem que matou o presidente. Isso. Estamos falando de qual presidente? Esse também foi bom, hein? Cara, essa é a beleza da literatura, cara. Você escolhe. Porque dado que é um livro de ficção, eu falo, pô, vou garantir às pessoas o prazer de matar o presidente que você quiser, cara. Se é o Lula, se é o Bolsonaro, se é algum presidente, se é o Temer, se é a Dilma. Escolha, fique à vontade. Aqui é um livro ficcional. Eu tomei bastante cuidado para fazer um livro que não fosse panfletário, Legal. sabe? Fosse completamente apartidário. No não momento faço- que ele saiu também. Cada um tem sua percepção, igual você falou, né? Sim, cara, porque até quando eu trago alguns elementos do presidente, né? Trabalhando Até o a questão nó- da impunidade, a questão do nome, né, cara? Pra mim foi uma sacada genial. Tem uma salada mista aí, né, no nome. Uma então, misturadinha, né? uma misturadinha aí pra contemplar todos, né? Pra ninguém se sentir excluído. Já tentou entregar pro Gabriel Pensador? Pô, cara, sabe que é muito engraçado? Várias pessoas fazem stories ou publicação no Instagram e colocam a música do Gabriel Pensador, né, cara? Então Vai chegar lá, hein? Vai Cara, é chegar. verdade. Gabriel Pensador, se estiver ouvindo, me passa teu CEP, vai Isso chegar mesmo. o livro Leia. aqui, ó, o homem que explodiu o presidente. E colhe aqui no podcast também. Vem pegar o livro aqui com nós. Temos um acordo, então. Mas é legal. Porque quando eu comecei a ler, eu ficava agoniado pra saber quem que era o presidente. Aí eu ficava lendo, esperando. Vai falar quem que é o presidente. Até chegada. Na hora que chegou, eu mandei a fotinha pra você. Eu falei, ó, quem que é o presidente aí? Eu falei, eu tenho que muito ler esse livro, cara. Que sacanagem. É porque ele falava assim, ó, nossa, eu li, eu falei assim, acho que eu li 30 páginas. Daí ele falou, quem que é o presidente? Eu falei, não cheguei ainda. Daí, na hora que eu Ele cheguei, quer explodir, não explodiu ainda? O que tá acontecendo, mano? Cara, isso é muito louco, porque aí eu tenho um leitor que é tanto bolsonarista, lulista, e a beleza é essa, cara. Eu tô aqui pra dialogar com todo mundo, cara. Eu acho que, aliás, o mundo precisa mais de diálogo, cara. Legal. Eu sou um cara que acredita, apesar de explodir o presidente, eu sou um cara que acredita bastante no diálogo. E acho que violência, embora algumas pessoas acreditem que violência gere ordem, eu acho que é o contrário. Violência tende a gerar caos.
E você não pensa igual é o Telo, né? Otelo. Você não pensa igual o Telo. Eu não tenho Tanto. até hoje motivo pra explodir um presidente, mas Se eu ganhar na loteria... Se eu fosse o Otelo... invejo em alguns momentos. Verdade, tá vendo? Geralmente o pessoal fala, né, que o personagem que a gente faz tem um pouquinho nosso. Meio Então, autobiográfico, né? E outra coisa também que é legal, tem um momento que você fala que ele achou o bilhete premiado e você cita os números. Uhum. Você sabe que acho que todo mundo que lê, eu acho que joga, né? Pra ver se dá, né? Cara, você sabe que teve uma leitora minha que o pai dela joga, né? O pai dela falou, não só joga, mas ela falou, meu pai é compulsivo por jogos de azar, né? Ela falou, uau. Mas enfim, ele apostou na Mega da Virada. Deu um número só. Mas eu acho que todo mundo que lê já Mas vai jogar imagina na se semana. ganhasse, cara. Que loucura, velho. Imagina, falar, porra, sou Você jogou? discípulo da mãe Eu de mandei Ná. a foto pra você. Mandou, números, eu né? não deu, não deu. É. Não deu? Não deu, não deu. Mas você jogou. Joguei. É. Se tivesse ganhado, eu não tava aqui. Tô brincando. É brincadeira. A gente ia estar em outro espaço. Nós deixávamos um envelopinho aqui pra você. Eu ia falar, inclusive, ó, dentro desse livro tem um negócio bom pra você. E o nome disso é gratidão, né? Não vai entender nada. Esse negócio de loteria é embaçado, né, mano? A gente já. Vez ou outra joga, assim, porque às vezes. Porque a gente sente o peso da burrice. Não, e outra, é o lance da coincidência. Sim, eu tenho. cara. A máxima na minha vida é essa: não existe coincidência. Alguma coisa diz além do que aquilo que aconteceu. E aí chegou um momento que a gente, viu um número aqui, viu um número ali. Chegou lá, Mega da Virada, juro, mano, esses números aqui, cara. Mano, mandei no WhatsApp pra ele. Falei, a gente vai ser milionário. Tó. Aí eu falei, demorou, mano, vamos jogar. E Mas não eu- deu nada? Calma lá. Calma. Opa, ó, atenção. Reforcei, falei, vamos pra cima, chegou o nosso momento. Aí, conversa vai, conversa vem, final do ano vai, final do ano vem. Aí eu vejo os números lá na TV de casa. Não jogamos, eu porque bêbado cada já, um né? foi pra um canto, né? O Júlio foi comemorar com a família dele, eu fui pro sítio lá em Minas também da minha família. Eu já tava bêbado, já olhei pra Vamos TV, ver o resultado. Os números muito, muito igual, daí eu entrei no WhatsApp, olhei, Dos 6 que tinha, a gente acertou 5. Aí eu falei, você Uau! jogou na Mega da Virada, Lua? Não. Você jogou? Não. Acabou a brisa do álcool. o podcast não vai mudar. Foi a pior virada de ano. O ano começou uma Foi, bosta nossa, já, eu né? fiquei mal, mano. Mas foi uma Ficamos energia. depresa. A ficamos gente ficou depresa. bem triste, tipo, os primeiros minutos daquele ano foi, ano retrasado, né? Ia ser uns 370 mil pra nós, né? É. Os 5 Caraca, números, né? bicho. 5 números. Daria pra deixar lá aplicado, brincar, fazer alguma coisa, comprar um estúdio. Daria fazer- pra ficar feliz. Daria, Dava, cara. Dava pra Alguns estampar boletos, aquele sorrisão, né? De orelha a orelha, né, alguns cara? boletos não estariam aqui. Mas tudo Me bem. perseguindo. Mas tudo bem, tudo bem. Teve alguma coisa que você se arrependeu em não ter feito igual a gente na Mega Sena, mas você não fez nesse livro? Cara, não, mas é curioso, cara. Quando eu volto, às vezes eu, sei lá, vou ler alguma passagem pra alguém, né? Alguém pede pra ler uma passagem e tal. E, pô, você fala, cara, por que eu botei essa palavra? Essa vírgula tá fora de lugar, sabe? Eu tenho muita dificuldade de me debruçar sobre o livro, porque eu acredito também que é o seguinte, pelo menos essa é a expectativa, né? Que você continuando estudando, se dedicando, provavelmente tua escrita vai melhorar. Perfeito. É isso que a gente aposta e isso que a gente acredita. Então eu faria algumas coisas diferentes aqui, mas eu acho que é mais na questão da parte de estrutura de texto. Nenhuma Legal. grande modificação aqui, mas de repente uma palavra que eu trocaria, uma ênfase maior que eu colocaria aqui, assim, coisas mais pontuais, Isso é legal. sabe? Mas não acrescentaria nenhum personagem novo, não tiraria nenhum personagem, cena nova, não. Eu só tô em paz. Isso é bom, isso é bom. Ter o coração em paz. É. A gente não fica em paz com a nossa Mega Sena. Quando a gente fala assim, ô Luan, você lembra? Você lembra, né? Você lembra. Eu sempre Dos lembro. números, né? Eu sempre Eu acho que eu lembro. até lembro dos números. Eu mesmo, né? lembro. Mas você sabe que vai acontecer. Isso pra mim é um grande sinal que vai acontecer. De algum jeito. Vai acontecer. Aqueles. Será? Será? Vamos ver se vai. Mas A era história irá dizer. olha como que eram os números, né? Porque a gente via todos os números, a gente tem alguns significados de números, mas eu lembro mesmo. Ó. Manda aí. Deu 12, 21, Isso eu lembro. 23, Lembro. 32 Lembro. e... Peraí, 32...
Eu acertei 4 já, Tinha né? um 43 no meio? Ou eu tô viajando? Foi outro jogo que eu fiz e não ganhei? Porque teve. Eu Mas já era, quase era, ganhei tudo, muita era coisa. tudo os números assim, e o único que a gente errou, eu acho que eu joguei o 11 e que saiu o 15, que é o Foi. meu aniversário, 15, né? E ele não jogou no. Foi É, no seu próprio eu acho que é aniversário. 46, Não acredito em mim 46, mesmo. né? 23 mais 23. Isso, foi 46, não foi 46. 43, foi 46. É. Tá bom, né? É nessa linha aí. Vou aproveitar aqui que a câmera tá em mim E- pra gente falar de um dos novos patrocinadores, né? Ah, aproveitar, né? Porque quando vem patrocinador novo pra gente, a gente fica tão feliz quanto essa mega cena que a gente não ganhou, viu? E aproveitar que a gente tá aqui no YouTube, você pode estar tanto assistindo aqui, ó, durante o episódio ao vivo, né, que tá saindo aqui, à Essa noite, estreia. ou você pode estar assistindo outro dia, de manhã, né, porque podcast você pode estar assistindo em qualquer horário, porque tá no YouTube. É, tem uma pesquisa que não tem fundamento nenhum, que é só o Luan que tá falando, que a maioria das pessoas que assistem podcast assistem perto do horário do almoço. Exatamente. E se você tá assistindo na hora do almoço, você fala assim, nossa, eu queria pedir uma comidinha gostosinha, diferente, uma massa. Ah, La Filomena. é muita massa. É massa, La Filomena. Ó, eu vou falar alguns pratos que tem lá, ó. Tem nhoque, Ah, tem talharim, vão ouvindo e pensando. tem lasanha, Olha isso. tem canelone. Que é isso, meu Deus. E tem o nosso favorito, ó, que já é a recomendação do podcast. Ó. Vão pra cima, que esse é do bom. Ó, tem o nhocão recheado com várias coisas, né? Mas Sim. o nosso, com carne seca. Carne seca no ponto, lá dentro. Vou falar pra vocês. La Filomena chegou com os 2 pés no peito, quer fazer o almoço de vocês, o melhor de todos. Então, ó, já tá de olho aqui na tela, já tá acompanhando também, descrição, tem link pra vocês entrarem certinho. Ó, primeiro que não demora pra chegar, chega quente, gostoso, bonito e suculento. Veio pra mostrar que é muita massa, viu? É massa. Calma, ele acabou de ganhar. É isso aí. La Filomena, muito obrigado mais uma vez, não, pela primeira vez de estar aqui com a gente vai agradecer muito. Tem algumas coisinhas ainda pra gente conversar e fazer, vocês acompanhem, que vão sair logo aí Segue lá, também. segue lá. lafilomena.ma. MA. As massas, né? Mamma mia. Muito massa. É muito massa. Esse cara é muito bom. Eu vi que no livro tem algumas coisas relacionadas a comida também, culinárias e tudo, mas antes de falar das culinárias do livro, Uhum. o que você curte comer também aí? Vamos falar um pouquinho, já que nós tá falando de massa, é muita massa. É muito massa. Cara, o cardápio do La Filomena é espetacular, né? Já me ganhou, já me conquistou. Boa. Cara, eu gosto de tanta coisa, bicho. Isso é bom, hein? Eu costumo falar que eu tenho a boca boa, cara. Não eu dá- tenho um único, e aí eu sei que vocês vão me apedrejar, cara. Não, tá tudo Eu bem. tenho um único porém. Ixi. Você pode me oferecer a coisa mais exótica, eu tô contigo e vou. Mas tem uma coisa que eu não como, cara. Digas. Disga. A esposa tá até rindo já lá. É muito É triste. muito triste ela falando. Queijo. Mentira. Olha o queixinho caído. Queijo, cara. Em tudo? Em absolutamente tudo. Por Em quê? tudo, Qual que foi o lance do queijo? Ué, por quê? Cara, Que meu. bom que você perguntou, caralho, que curioso. Acabou. Pode ir embora daqui, né? O último patrocinador aí, Casa do Queijo de Santa Isabel. Citou muito, cara. É brincadeira. Nem existe, né? Mas segue o baile. Mas por quê? Qual que foi o lance? Qual é o trauma com queijo? Cara, na verdade é um trauma que eu herdei do meu pai, porque meu pai não come queijo, cara. Meu pai não come queijo, então ele, cresceu colocando na minha cabeça que era tipo uma coisa do demônio, sabe? Caramba. Brincadeira, não assim tão sério. Aceita laticínios. Ela falou que era isso mesmo, não, brincadeira. Mas meu pai chega a ter repulsa, assim, sabe? Caramba. Se incomoda com o cheiro e tal, né? Eu sou mais soft nessa área, sabe? Tipo, vocês estão comendo coisa com queijo que eu tô de boaça, só não vou comer porque eu não gosto. Mas meu pai não, cara. Meu pai é assim, sabe? Se der pra evitar o mesmo espaço, assim, um raio de 3 km sem queijo, pra ele tá perfeito. Caramba, mano. Então, cara, é isso. E aí, sei lá, moleque que vai se espelhando no pai, assim, e foi. E tô aqui com meus 30 e poucos, que eu já esqueci de novo quantos anos. Fez aniversário recentemente ou é assim o ano inteiro? Imagina, O a mês, data você do lembra? aniversário eu lembro, março. 19 de março, cara. Mas é que o ano é ruim, cara. Quando você grava, muda, né? Caramba, queijo. Eu achei que ele ia falar, sei lá, qualquer Estrogonofe. eu achei que ele ia falar. Que coisa, queijo. Foi muito engraçado. Uma vez falei isso, a pessoa falou, pô, achei que você fosse falar buchada de bode. Falei, pô, gosto. O cara não é possível. Meu Deus do céu, como assim?
É isso aí, né, Julião? Tá E vendo? agora, é pra eu Você continuar esperava essa? meu papo que eu ia falar ou eu paro por aqui agora? Levanto. Eu acho que ia ser muito engraçado se você falasse. Eu acho que ele ia rir junto com a gente. É verdade. Mas puxa o contexto, por quê? Eu acho que vai ser legal. Boa. No livro, Vocês vão me sacanear, né, bicho? Eu No tô livro. sentindo aqui. o personagem ele come sempre, né, uma coisa, né? Ele come sempre o x-salada lá da padaria com suquinho de laranja, né? Exatamente. É, a gente trouxe pra vocês. Né? Eu vou lá pegar. Não, fica aí. Pega lá. É, galera, então ou a gente tira o queijo ou ele não vai comer mesmo. Eu posso ficar com suco de laranja? Ai, caralho. Eu não acredito que vocês fizeram isso, cara. Não esperava, a gente trouxe ali, ó, suquinho, Pô, e tem o suquinho de laranja mesmo, cara. Que animal. Eu nunca parei suquinho de laranja, que é ele entra em toda a padaria, ele come, Toda né? padaria, cara. Mano, Toda padaria. na hora que eu falei pros meninos, eu falei, eu não vou contar porque vai ser surpresa, os meninos falaram, pensou? Ele fala assim, ó, eu não gosto de x-salada, por isso que eu botei x-salada no livro. Ia ser muito engraçado, né? Eu tava esperando ele falar isso. Uma coisa que eu odeio é x-salada. É, imagina, pô, eu sou vegano, não como hambúrguer, sei lá, né? Qualquer coisa, né? Pode trazer, tem mais coisa aí, Luan, além do x-salada também. Porque tem mais coisas que aparecem bastante no livro também. Eu vou abrir aí. Pô, vocês foram demais, hein? Que ideia que vocês tiveram, cara. Que sacada. Ó, esse aqui é pra você lembrar ficar feliz. Tem duas passatempos aqui, ó. Uma original. Só tira e uma de dúvida, Moura. vamos fazer uma enquete? É biscoito ou bolacha? Ixi! Bom, a gente é paulista, né? Tô nem aí que tá escrito biscoito aqui. Tá escrito biscoito? Tá, biscoito sabor chocolate, mas é bolacha. Tá errado, né? Bolacha, né? É, Beleza, Pô, mas- escreveram errado aqui. O queijinho tá tão bonito, cara. E agora, Luan? E agora? Nós come ele toma suco de laranja com passatempo? Pô, vai- eu super topo. Vai ter que ser, vai ter Super que ser. topo, galera. Manda bala. Vem mais pra frente da câmera. Deixa eu ver. Hum, Essa foi engraçada, viu? Cara, Aí, foi, galera. né, bicho? Você não esperava. Não esperava de forma alguma. De forma alguma, cara. Ô, E foi engraçado, você fez essa pergunta o no de alimento, eu vocês falei tá ali antes, atrás, né? tá pra pegar. Foi, por isso que a gente começou a rir O pra dela caramba. também. Ah, é, tem o dele. Tem um pra você também. Você não come queijo também? Você também não gosta de queijo? Meu Deus, é o casal contra o queijo. Não, a Priscila pira em Ah, queijo, ela cara. gosta. Ah, Ela que pira. bom. Tanto que é engraçado que, por exemplo, se eu vou em alguma hamburgueria e falo, pô, mas não põe queijo no meu lanche? Ela, põe no meu. Então ela sempre fica com camada dupla de queijo. Se eu soubesse, eu tinha pedido pra tirar, né? Mas a gente É, queria fazer é a porque surpresa. nós queremos né? Não, mas a ideia foi maravilhosa, cara. Vocês são demais, vocês são demais. Mas o vocês são passatempo demais. tá aí, o E suco nós de... foi na padaria pedir, porque Pô, é vou de abrir a pa- passatempo sim, cara. é o de padaria mesmo. Ah, sim. E é o melhor, né? É o de padaria, porque Cês- nós queria ser igual. Nunca ninguém fez isso? O quê? Assim, uma surpresa. Nunca te deu uma surpresa? Não, de- cara, Nunca não, ninguém não, te não, deu não. um x-salada? Não, vocês são os únicos, vocês são especiais. E a passatempo também, cara. Você sabe que foi engraçado? Eu fiz o lançamento do livro na livraria Drummond, no Legal. Conjunto Nacional lá em São Paulo. E eu fui organizar, falei, pô, colocar uns vinhos, né, pra rapaziada também, que vai lá, né, prestigiar e tal. E tinha uns salgadinhos, de sobremesa eu levei bolacha passatempo, né. E tava meio inseguro, falei, pô, porque a galera, boa parte não tinha lido o livro ainda, no lançamento, Não não ia vi. entender muito a questão da passatempo. Mas, cara, foi um sucesso, né, bicho? Você abre o pacote de bolacha passatempo, ele tem que terminar. Existe alguma mágica aí, né, Ele cara? Que tem que nunca. terminar. Ele tem que terminar, cara. É muito louco, né? E não é algo que eu consuma diariamente, né? Eu tento evitar bolacha, essas coisas assim, né? Sim. Mas, cara, é só alguém abrir e começa, né? Pô, me dá uma, me dá uma, É. me dá uma, me dá uma. É muito louco, né? Acho que, sei lá, se é essa nostalgia, se é essa questão de infância, Eu não né? sei o que eles fizeram, mas eles fizeram. Sim. Mas é tipo bis, né? É tipo o bis. Tipo bis, cara. O pessoal também não consegue comer um só, né? Não vai, mano. De jeito nenhum. Não tem como, você pode tentar, você não consegue. Não tem... É uma força maior, É uma né? força maior. Como é que eles conseguem fazer um negócio desse, né, cara? Olha que coisa maluca. Acho que são substâncias viciantes. Essa história do X-Salada vai ficar por um dos melhores momentos do canal podcast. Sensacional, bicho. Mas eu quero o corte, Júlio. Desde o momento que você fala... Que fala, que mas você é que não você não gosta? come. Queijo deu. Olha, eu gosto de duas coisas. Eu não gosto de salada. Eu não gosto de queijo. E letras estrangeiras, tipo X, W, Y. Acabou, né? Acabou o programa. Escreveu tudo, né? Eu não gosto de separar. E eu imaginava que vocês fossem me apedrejar
Pois não que tava inserido dentro desse contexto, cara. Falei, nossa, Puta, e agora? sensacional, bicho. Sensacional. Pra gente não existiria resposta melhor. Alô, Muito padaria, faz um sem queijo aí, mano. Vamos ficar te devendo um sem queijo, viu? Mas você gosta de lanche. Quando você vai comer os lanches, você pede pra tirar os queijos mesmo? É isso? E sou a pior companhia num rodízio de pizza, cara. É. Fico só na pizza de calabresa se tiver alguma pizza doce. Caramba. Frango. E a borda, né? É Que que, tem gente que não come. frango na pizza eu acho meio desonesto, sabe? Sério? É. A gente gosta. Você gosta? Mas daí nem o catupiry você gosta. Não. É, porque daí... É. Tudo que acaba orbitando esse universo maligno do queijo eu evito. Requeijão, catupiry, por aí vai. Leite vai. Leite vai, eu adoro sorvete, cara. É isso que eu ia Adoro perguntar, não é iogurte. intolerância, não. Não, não é intolerância, é maldade do meu pai mesmo, cara. Eu não tolero queijo, não a questão da lactose. É, né? não, imagina. Às vezes eu falo. Por exemplo, você vai pedir comida em algum aplicativo, você vai a algum lugar assim, eu já falo, pô, não põe queijo, que eu sou alérgico, sabe? Invento todo um drama. Fala, pô, porque minha garganta fecha, eu fico com falta de ar e desmaio, cara. Então, por favor, não põe queijo. Aí o garçom me olha regalado, assim, fica porque aí eu tenho preocupado, né? certeza que, Que não não vai vai vir vir, queijo. é. Porque senão, cara, na correria, na cabeça do garçom, ele esquece. E sei lá, no aplicativo no iFood da vida, por exemplo, o cara nem lê. Então já põe alérgico, asterisco, exclamação, tudo. Se tiver no restaurante, ó, esse aqui é alérgico, hein? Dá um grito, né? Pelo menos- Bota um X na sua mesa. assim. Ele faz aquela cara do gato de bota, sabe? Bota tristinho, assim. Pelo menos não tem o queijo. Não, Essa é- mas isso você tem que prestar muita atenção mesmo, porque eu tenho as amigas que não comem carne, né? E às vezes, mesmo pedindo, falando que não come carne, às vezes ainda manda coisa com carne. É verdade, é cara, verdade. sacanagem, Dependendo mano. do lugar, o pessoal não presta atenção, né, mano? Falo sacanagem, né, cara? Sacanagem, Aí sacanagem. vai toda feliz achando que não tem e morde, né? É. Muito bom, show de bola, hein? Muito obrigado aí, padaria. E não é a padaria mineira, né? Não. Essa é a padaria Porto. Não, já paguei, não foi patrocinado? Então um beijo, um abraço aí pra quem sabe que foi. Aqueles. Os caras todos mercenários, né? Mercenários. Mas se quiser patrocinar, as Mas se portas quiser- estão abertas. Por Exato. favor, o mando dele sem queijo, tá tudo certo. Patrocina conosco. Patrocina conosco. Quando você era criança, uma dúvida que eu fiquei. Perfeito. Você era mais dos quadrinhos ou dos livros também? Porque você escolheu jornalismo também por algum motivo, né? Sim. Queria ouvir um pouco dessa fase assim da tua vida. O que lá na infância te motivou a ir pra essa área e como aconteceu isso tudo? Cara, eu sempre fui muito dos livros, Legal. né? Tenho passagem pelos quadrinhos, admiro, gosto dos quadrinhos também, mas sempre me amarrei no livro, nas letras mesmo, né? Porque o quadrinho, é claro, porra, hoje tem quadrinistas maravilhosos, né, cara? Quer dizer, quando a gente era pequeno também tinha, mas era mais difícil de acessar esses caras, né? Porra, eles não estavam disponíveis, você não tinha tempo, né? Para acessar esses caras também. Então você acabava conhecendo um universo muito limitado. E eu gosto do livro porque a partir do momento que não existe uma imagem lá, presente, impressa no papel, eu mesmo crio essa imagem. Imagina. Então eu gosto desse exercício mental, sabe? Igual você citou da questão dos personagens secundários do livro, eu busquei uma série de descrições que te permitam entender se o cara é mais bonachão, se o cara é mais introvertido, se o cara é, sei lá, ranzinza, se o cara é simpático, mas se você prestar atenção, eu utilizo pouquíssimas descrições físicas. Porque, por exemplo, essa é a minha visão, tá? E não existe certo ou errado. Aqui, estou compartilhando a minha visão. Eu não acho fundamental descrever se o personagem tem barba ou cavanhaque, se isso não vai ter muita relevância para a história. Se for importante em determinado momento eu falar que o cara tem barba ou cavanhaque, aí eu vou inserir esse elemento, por alguma razão que seja, sabe? Mas se não for, simplesmente para adicionar conteúdo, eu prefiro omitir essa informação, fornecer o mínimo possível de detalhes físicos do personagem, para você pintar esse personagem com as cores que você quer. Legal isso. Porque, cara, você já tiveram essa experiência de, por exemplo, ler um livro, aí depois você vê o filme, que é a adaptação do livro, você fala, cara, mas esse cara do filme não tem absolutamente nada a ver com o personagem. Eu tava imaginando um cara baixinho, o cara tem 2 metros. Tá? Pô, imaginei que o cara fosse gordo, ele é magro. Já era uma puta de uma frustração, né? Às vezes até a voz, né? Até a voz, cara. Então eu gosto muito desse trabalho de coautoria. Construa comigo. Eu te falei como que o Bira é de jeito. Se ele vai ter cabelo enrolado, se ele não vai ter cabelo, se ele vai ter cabelo liso, se ele vai usar uma peruca, sei lá.
Você decide, cara. Eu acho que é gostoso isso. Aí você frustra mais pessoas, né? Porque todo mundo pensa de um jeito. Uma maldade. Mas é quase isso. Não, mas é legal porque você também não solta todas as informações de uma vez. Isso. Então, vou falar do Você Lembra. Uhum. Eu vi que ele começou a falar que ele... vou pegar isso pro Você Lembra, vou levar isso pra ele, não sei o quê. Aí você fica pensando, peraí, é uma criança? Daí você começa a entender, né? Vai lendo mais. Quem que é essa pessoa? Por que ele cuida dessa pessoa? Quantos anos ele tem? Né? Demora pra Sim, você ir construindo a imagem na cabeça, né? Então, às vezes, só lá no final do livro que você tem uma ideia mais ou menos... Mas também pode estar errado o negócio, você não falou todos os traços, né? Uhum. Mas daí demora pra você entender até a idade da pessoa, isso que é legal. Na hora que você vai construir, eu querendo causar intriga com todo mundo que tem uma imagem, por exemplo, do Você Lembra e de todos. Como que é essa... Vou pegar o exemplo do Você Lembra. Como que foi na sua concepção? Eu tenho certeza que você vai falar, eu não imaginei a cara Você não dele, imaginou deixei ninguém? pra... Eu imaginei, cara. Então, eu imaginei. quero saber isso. Oi, me ajudou muito, cara. A partir do momento que eu comecei a imaginar, eu criar... Criar persona, né? Ou tomar personas ou pessoas emprestadas pra compor o personagem. Legal. Que nem o Bira, por exemplo, eu tinha muito algo parecido com o Mussum, cara. Sabe? Uma coisa meio assim, que eu falava, eu queria alguma coisa meio Mussum, desde o aspecto físico até um jeito dele, alguma coisa assim. Ajudou muito a criar esse personagem. O Você Lembra, o nome eu peguei de uma conversa de um casal que estava andando no Parque da Aclimação. Eu moro muito próximo ao Parque da Aclimação, em São Paulo, capital. Uhum. E vou muito caminhar no parque. E tinha esse casal conversando. E o cara tava falando pra menina numa sequência, numa bateria. Pô, você lembra disso? Você lembra aquilo? Você lembra aquilo? Você lembra? Você lembra? E aquele você lembra, você lembra, você lembra, você lembra. Pareceu uma palavra só pra mim em determinado momento. Você lembra. E eu achei a sonoridade dessa palavra única bonita. Falei, cara, preciso usar isso precisa ser um apelido pra alguém. Uhum. É a partir do momento que eu falei, cara, eu quero dar esse apelido a um personagem, falei, opa, preciso construir uma história pra justificar esse apelido, você lembra? Daí veio a questão da perda da memória, etc e tal. Então você vê, de novo, orelhada, escutando conversa alheia. Não faça isso, faça longe, sabe? Não desperte muita atenção das pessoas e tal. Mas... Barriga no Aí, balcão. Vocês estão ouvindo nossa conversa? Vocês estão tudo ouvindo, né? E aí foi muito disso, Da da questão do nome dele, né? Uhum. E da construção física dele. De novo, no Parque da Aclimação, tinha um cara que faz tempo que ele não frequenta lá, mas ele é um morador de rua. Que ele ficava sempre lá, sentado num banquinho do parque, embrulhado num cobertor, mesmo quando estava quente, ele sempre estava com esse cobertor. E ele pedia dinheiro para todo mundo, sabe? E ele era um cara aparentemente pacífico. Tanto é porque os seguranças não se incomodavam muito com a presença dele lá. Deixavam, o cara de fato ficava de boa. Mas ele teve um dia uma implicância comigo tão grande que ele passou a pedir dinheiro e falou, porra, eu não tenho. Ele começou a me xingar, começou a falar um monte de coisa assim pra mim. Eu falei, nossa, tô achando até que é pessoal, sabe? Comigo o problema. Cara, ele de boa com todo mundo, um anjo, cara. Não sei se ele tava virado no Jiraiya aquele dia. Pode ser. Mas foi engraçado e aquilo me marcou. A reação dele, a expressão facial dele. Eu comecei a enxergar esse cara de uma outra maneira. E aí, cara, é muito louco no processo, né, de escrita, que aí bastou isso pra falar, cara, eu posso usar alguns elementos dele. A gente nunca pega integralmente, né? Às vezes é um Sim. jeito de um cara andar, às vezes é o jeito que o cara penteia o cabelo, o tique que ele tem. Então você vai pincelando elementos, né? Então eu pincelei alguns elementos desse cara, Que legal. né? E de novo o Parque da Aclimação me dando o nome do cara, do personagem, e me dando a figura, o biotipo, pelo menos, desse personagem, né? Então vem muito desse exercício de observação. Que legal, que legal. Encaixar, né? O perfil que ele imaginou em um traço que ele notou. Aquilo nasce o personagem. E quando o Leonardo Galvão veio aqui, ele falou exatamente isso pra gente, né? O Léo falou Começa a mesmo, prestar atenção onde você tá, né? Para, olha pro lado, olha pro outro, percebe como que um lugar conta uma história, né? Ele falou E muito. você coloca bastante os lugares de São Paulo, né? Que Sim. você vai lendo, você já vai sabendo onde ele tá, porque ele vai começando, eu tô andando por tal lugar, daí já começa a imaginar onde tem os lugares. E são lugares reais, cara. Dá pra fazer um tour peatonal por esses lugares, sabe? Legal. Quem um dia quiser abrir e falar, pô, o cara desceu pela Rua X. Pode descer que você vai chegar onde o personagem chegou, Que legal, que legal. sabe? Eu quis trazer isso mesmo, sabe? Eu gosto
de ambientar a história em lugares reais. Às vezes adicionar, claro, elementos ficcionais também, né? Importantíssimo, né? Mas eu acho que São Paulo, cara, oferece tanta matéria-prima, bicho. Sabe? É um lugar tão peculiar, cara. Sabe? Gente de tudo quanto é tipo, todas as origens, maluquices, cara, modos de viver. E a cidade também é um caos, né, cara? Você tem construção antiga, construção nova, construção degradada e de repente uma opulência do lado. Então tem muita matéria-prima, eu quis me apropriar dessa matéria-prima. E sem falar também que é um lugar que eu conheço, cara. Então isso me dá um pouco mais de confiança. Uhum. E eu provavelmente apanharia muito para ambientar uma história no Rio. Conheço pouquíssimo, sabe? A referência é muito limitada. Então foi também recorrer a um porto seguro, sabe? Aqui eu tô acostumado, primeiro livro, vamos ir para um lugar que eu tô mais tranquilo também e que já me oferece material suficiente para brincar. Primeiro livro, premiado, É. né? Tá indo bem, né? Graças Começou a bem, Deus. né? Graças a Deus, cara. Esse processo da premiação, como aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Cara, foi o Prêmio Ecos da Literatura. Foi muito bacana porque, de fato, Sem Dormir do Impostor mesmo, depois da publicação, ela ainda reverbera, né? De vez em quando, né? Tá aí. E o prêmio acabou chancelando. Falando, não, Thiago, acho que realmente existe um caminho. Se você quiser seguir, considere essa possibilidade. Uhum. Né? Então, acho que foi mais para falar, pô, bacana, acho que eu posso continuar nesse caminho. E, principalmente, cara, para conhecer escritores que eu admirava e ainda admiro, que também participaram do prêmio, estavam presentes na premiação, eu tive a possibilidade de tietar. Aí é muito gostoso, cara. E aí meio que você muda a posição, né? Fala, pô, antes eu era só leitor, agora eu sou leitor e também escritor. Muda o tipo de diálogo que você vai ter com esses caras. Com certeza. Sabe? E até a troca de ideia, igual você falou do Capitão Leonardo, que a gente estava junto há 3 ou 4 semanas em Paranapiacaba. Um evento, cara, fantástico. Organizado pela Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, ABERST. Nós ficamos confinados na vila de Paranapiacaba. É uma vila inglesa construída no final do século XIX. Não sei se já foram lá. Já, lugar cinematográfico, né, Aquilo cara? é incrível. Aquela névoa, assim, os casarões, né, tombados pelo patrimônio histórico. E a nossa... Teve uma série de palestras também. A gente visitou o cemitério local. Cara, sábado, a Priscila, minha esposa, foi junto. Uma loucura, cara. Sábado, uma chuva torrencial. Caramba. Meia-noite, a gente entrando no cemitério da cidade, o guia contando umas histórias cabulosas pra gente, sinistras, porque o nome desse programa é Ghost Story Challenge. Falaram do Jack Stripador lá? Sim, a lenda do Jack Stripador, né? Que ele teria ido pra lá, né? Fugido num barco a vapor pra trabalhar na São Paulo Railway. E aí teria morrido lá e teria sido enterrado no cemitério de Paranapiacaba, né? Tem Então a isso. gente conheceu todas essas histórias, Legal, essas sim. lendas. Muito louco. Muito louco. Muito louco. E aí com o objetivo de todos os autores participantes escreverem um conto para essa antologia do Ghost Story Challenge. Então o Capitão Leonardo tava lá, cara. A gente, varou a madrugada, trocando ideia, trocando experiência de escrita. É muito gostoso isso, Ele cara. curte o terrorzinho, né? Pô. Uhum. E ele é fera, bicho. E ele é fera, cara. É uma coisa que eu acho que eu teria dificuldade pra fazer. Terror? Terror, eu acho que eu teria dificuldade. Eu Mas acho gostaria muito de ler. Eu acho que eu teria dificuldade no seu livro e no livro dele, do Pedralisa. Pedra Lisa. Porque é bem detetive mesmo, de desvendar algumas coisas. Eu acho que eu Aham. tenho dificuldade nisso. Mas eu acho que eu me amarraria, em aprender mais o processo de criar, sabe? Eu também. Porque, escrever é uma coisa, mas é o que ele falou. Criar o personagem já é um processo dele, né? Cada um tem o teu. Mas imagina o enredo do ponto cara. A pro ponto B e as entrelinhas, E né? jogando pista, né? Isso E que eu acho jogando legal. pista. Isso que é muito louco, isso que é muito louco. É muito louco. Muito Agora, louco do mesmo, cara. terror lá em Paranapiacaba. 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 Lá no Paraná. Um abraço, Paraná. Paranapiacaba. Fala, galera do Paraná, um abraço. Um abraço. Falando dessa experiência. De onde mesmo, Lá? Lá da onde ele fez o Tá bom. Ghost Story Challenge. Não é isso, é outro nome que ele falou e eu vou repetir certinho até o final do programa. Mas o que eu ia comentar? É você também estar em contato com outras pessoas. Completamente, cara. A riqueza dessa experiência vem justamente disso, dessa troca. Porque o Capitão Leonardo tem um processo de escrita que é diferente do meu. Concepção de personagem dele é diferente da minha. Às vezes o cara faz toda uma escaleta do teu do livro que vai escrever. Eu sou um cara que sou mais frouxo, assim. Eu tenho um norte e vamos descobrir o que está acontecendo no meio do caminho, sabe? Legal. Tem uma personagem, por exemplo, desse livro, que se chama Vivian, que o protagonista vai entrar em contato com ela
Porque quando ele encontra o bilhete de loteria premiado numa camisa que ele comprou num brechó pro Você Lembra, em determinado momento eu falei, pô, cara, e se tivesse mais alguma coisa além do bilhete de loteria premiado no bolso da camisa? Eu falei, pô, mas se tivesse mais alguma coisa, o quê? Pô, alguma coisa que me desse abertura para inserir outros elementos na história. Eu falei, pô, e se tivesse só um cartão com número de telefone? Mais nada. Nenhum nome, nenhuma identificação, nenhum símbolozinho, nada. Só um número de telefone. Eu falei, pô, isso daqui pode me abrir um caminho interessante nessa trama. E aí, cara, foi nisso, uma decisão de última hora que eu botei esse cartão com o número de telefone, e aí quando ele liga, é uma mulher que atende, aí ele descobre que o nome dela é Vivian, e ela precisa de começa a falar ajuda, tudo, né, já. e ela começa a despejar um monte de informação em cima dele, não tem nem tempo de raciocinar, quando ele vê, ele já tá envolvido numa trama que ele fala, cara, o que eu tô fazendo? Eu só achei o número. Então foi legal. Mas vai contar pras pessoas que você achou um bilhete? Então, Todo mundo vai querer ser o dono. exatamente, cara. Então foi bacana, porque talvez se eu tivesse um modelo mais engessado, sabe? Talvez isso não teria acontecido. Mas, de novo, não existe certo ou errado. Cada um tem o seu processo. É importante que isso fique bem claro. Sabe? Que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para outro. E funcionou para mim nesse livro. Não necessariamente vai funcionar no próximo também. Exato. No nosso, a gente teve muitos pilares, assim, que a gente definiu, pensando em Ótimo. universo. Então, ó, essa história vai ser contada. Perfeito. Isso Temos que aqui chegar lá, né? isso aqui é algo que existe, funciona assim, acontece dessa forma. Acontece isso também nesse lugar, com essas pessoas. Então, meio que a gente tinha uma ideia e um quebra-cabeça. E aí aquele quebra-cabeça estava em cima da mesa, assim, a gente começava a puxar e Que louco, as né? amarrações foram as histórias que a gente ia escrevendo. Sabe o que é legal? Foi muito legal. Dos nossos livros? É que o nosso livro ele é escrito pelo personagem principal em formato de diário. Isso. O nosso. Uhum. O de você, né? Ele tem as gravações, né? Isso. Aí, ó, legal também, viu? Exato. Isso a gente percebeu no nosso que ele aproxima muito o público, porque você falar em primeira pessoa, você querer dizer, ó, contar mais o que aconteceu no seu dia a dia, né? Aproxima demais o pessoal que tá lendo. Uhum. Mas no caso do seu livro, eu acho que o que faz a gente querer ler mais é justamente você não jogar todas as informações de uma vez só. Porque, ó, eu falei que eu lia pra descobrir qual que era o presidente, aí eu lia a minha pra descobrir motivação. a idade do Você Lembra, daí eu lia pra entender em que época tava se passando o livro, porque você falava assim, ó, parece atual, né? De repente, do nada, o cara tá correndo atrás de um orelhão, ou o cara tá não sei o quê, daí eu falei, mano, eu vou descobrir que época tá. Então, as intrigas, né, que você joga. Sim. Não sei se foi totalmente proposital, né? Vou largar várias brechas pro pessoal querer ler. Acho que sim. É o recurso que ele escolheu. Nos pra cursos segurar. lá que ele aprendeu. Muita oficina nas costas, muito estudo, tenho certeza. Oi, você sabe o que é interessante, cara? Isso escrever em primeira pessoa. Eu tava outro dia assistindo uma entrevista do Renato Russo, cara, Legião Urbana, né? E aí o repórter fez uma pergunta pra ele e falou, pô, Renato, o que você acredita que cria tanta conexão entre você e seu público, né? E ele falou, cara, aquele jeito meio blasé dele, assim, cara, é que, pô, eu escrevo sempre em primeira pessoa, né? Então, as pessoas cantam como se fosse a vida delas. Eu falei, porra, cara, é verdade, bicho. Sabe, é muito louco isso, né? O artifício da primeira pessoa, não que um nível em terceira pessoa você não consiga fazer uma imersão profunda É um na narrador, psique né, do personagem. Você Sim, consegue sim. também, mas a primeira pessoa talvez seja um caminho mais fácil. Agora, claro, uma primeira pessoa mal escrita vai afugentar também mais facilmente. Então é preciso tomar só um pouquinho de cuidado aí. A primeira pessoa, um sentimento que eu tive, assim, né? A gente tá num processo criativo pra outras coisas, mas Boa. falando desse primeiro livro, a gente pulou alguns obstáculos, se você fosse contar em terceira pessoa ou de alguma outra forma o livro, mas foi o que você falou. E beleza, eu troco esses obstáculos, mas essa minha escolha ela vai me exigir ter um outro tipo de comportamento por aqui. Porque foi o que Isso. você falou. Se eu só jogar essas páginas do diário, que é no caso do nosso livro, Isso. não vai conectar. É. Aquilo tem que ter um sentido. Por que é um diário? Qual que é a motivação dele pra poder fazer o que ele pretende fazer? É. Então, isso foi um ponto que, poxa, beleza, a gente escolheu. Já foi uma luta minha e do Júlio, assim. A gente vai escrever esse livro como? Aí a gente, beleza, acertamos. O melhor formato realmente pra ideia se desenrolar vai ser nesse como diário. Mas daqui pra frente os desafios eram
gigantes, como você falou. Como o personagem principal descreve outros personagens. Eu acho que é isso que acaba se conectando com um pouco do que ele traz no livro dele. Porque a visão do personagem principal olhando para outras pessoas por ali. Isso. E aí Com vem, certeza, cara. vem o repertório, né? De como a gente usa isso aí para poder prender e ir criando conexão. Com Muito certeza. legal, muito legal. E esse aspecto que você mencionou de dosando a entrega de informação, eu não sei se já tem um equivalente em português, mas até quando eu fiz esse curso de escrita criativa com a Cláudia Lemes, que é uma sumidade, né, em matéria de suspense, terror aqui no Brasil, policial também, ela usa a expressão infodumping, né, que é quando você joga muita informação e isso sobrecarrega, desacelera a trama, cansa o teu leitor. Então, você consegue passar essa informação ao longo da história. Eu vejo muitas vezes em livro de fantasia, por exemplo, um Senhor dos Anéis, ele foi muito sábio em colocando as informações ao longo da história. Mas, às vezes, gente que escreve fantasia já quer apresentar aquele reino de uma vez só e vai colocar tudo que tem no reino. Cara, não precisa falar que a força da gravidade lá é menor do que na Terra. Deixa a história rolar. Quando o personagem precisar pular de um ponto A para um ponto B e ele não conseguir, você fala, porra, caraca, a gravidade aqui é diferente. Você demonstrou em ação aquilo. É o famoso show don't tell. Sim, sim. Sabe? Então, às vezes eu vejo gente que peca muito e joga muita informação porque acredita que vai ser importante para o leitor entender, mas eu, como leitor, prefiro, cara, confia, respeita o teu leitor. Ele não é tão burro quanto você imagina, talvez seja mais inteligente que você. Então vai dando isso gradativamente e insira isso dentro de alguma ação para ficar mais palatável, mais visível, sabe? Então você vai dosando. Essa... Vamos aprender. Não, não, mas guarda isso. Essa técnica de mostrar sem dizer é perfeito. Porque você dá um contexto, é uma justificativa que é necessária. Você não precisa explicar, é tipo um mansplaining. Você vai ficar explicando, entendeu? Cara, por exemplo, em vez de falar que o cara é grandão, altão, fala, o cara tinha 2,10 metros de altura, não sei o quê. Não, fulano baixou a cabeça para entrar na sala para não bater a cabeça no batente. Cara, quem abaixou a cabeça para não acertar o batente só pode ser alto, cara, ou tem que estar numa perna de pau. Então, você já falou que o cara é alto e você deu uma imagem pra ele. Eu consigo, quando eu leio essa passagem, eu consigo imaginar um cara abaixando a cabeça pra entrar. É muito mais da hora, eu queria ter uma imagem na cabeça do cara. Agora fala, o cara tem 2,10, fala, 2,10 é o quê? Manja, não é visível. A minha percepção de altura também é diferente. 2,10 pra você não é tão alto, mas pra mim é pra caralho. Tá ligado? É verdade. E pra mestre de RPG isso aí é aula staff, queridão. Que você vai atrás, né? Olha, mandou bem demais. Querendo ou não... Guilherme tem jeito de mestrar bem, né, cara? Esse menino, ele tem um dom. Tem a carinha de saber mestrar bem. Meio maluco. Precisa, mestre tem que ser, né, cara? Tem que ser. Você ia comentar e eu acabei de interromper. Não, eu ia falar que no nosso livro, quando você dá uma lidinha, depois você vai falar pra gente o que você achou. No nosso livro, a gente tenta trazer um pouco da experiência de um RPG também, né? Que louco. Querendo ou não. Porque a gente começa a contar uma cena, igual você falou de, às vezes, não se explicar demais, a gente tenta contar uma cena pro pessoal entrar na imersão, né? Eu vou dar um mini spoiler. Tem uma parte que tem um BenTV, né? No livro, né? Daí a gente fala sobre o BenTV. E tem uma menina que mandou uma mensagem pra gente, depois que leu, falando que naquele momento ela lia escutando o BenTV na cabeça dela, assim, ó. Porque a gente começou a contar tudo que tava acontecendo na floresta lá, né? Então eu falei, isso aí é legal, a gente deu a experiência de uma narração de RPG mesmo em primeira pessoa. Tem uns feedbacks que são muito legais, assim, né? E eu vou falar pra você, te ouvindo, faz a gente ficar pensando justamente nisso, né, cara? Como contar, como escolher contar e o recurso que eu vou botar naquele momento por ser essencial. Que legal. Bom feito. Acho que é fruto daquilo que você falou, né? De esperar o momento assim e falar, não, agora vai. A informação tem um momento certo de existir, né? É a questão da gente controlar a ansiedade também, né? Falar que a arma travou na hora que o cara tava com o revólver, grudaram na sua testa, no começo da história, tirou todo o tesão, cara, todo o suspense. Sabe? Então, você vai compartilhar essa informação. A questão é só de saber qual que é o momento certo de inserir. E aí vem muito de controlar a ansiedade, de tentar entender
os altos e baixos da trama. Não dá pra você manter uma trama assim também, cara, muito tempo. Você precisa, às vezes, de um respiro, uma pegada de humor pra dar uma aliviada também. Então, quando você consegue pensar nessas ondulações da trama, isso também ajuda. Pô, aqui eu preciso colocar uma informação mais leve, aqui uma informação um pouquinho mais tensa. E aí você vai costurando isso daí, né? Vem muito de sensibilidade e também de técnica, né? De novo, essa comunhão que a gente falou no comecinho, né? Do nosso bate-papo, né? Técnica e sensibilidade, que é fundamental, cara. Da hora demais. Outros relatos legais foram algumas pessoas que leram e chegaram na gente falando: nossa, a história é muito parecida com a minha vida, Que aconteceu louco. umas coisas muito parecidas. Queria saber se alguém já leu e falou assim: meu, tal personagem parece tal coisa pra mim, ou um parente, alguma coisa. Cara, já muita gente falando, pô, parece meu vizinho, parece meu tio, sabe? Nunca alguém fala, pô, não sei se é também porque o cara vai explodir o presidente, a pessoa fica desconfortável, né? Mas ele fala assim: nossa, o Bira sou eu. Mas geralmente o pessoal conhece alguém assim, ou que lembra o jeito de falar, alguma coisa assim. É muito curioso. E é gratificante pra quem escreve, né? Sim. Você fala, pô, cara, é um personagem, ele existe no papel, mas aparentemente teria a possibilidade de ser real. Sim. Que é o que a gente tenta trabalhar, né? Tem um movimento literário que chama realismo, né? E eu bebo muito dessa fonte, eu gosto disso, né? Da verossimilhança. Embora hoje a vida seja tão louca, cara, que tem coisas que a gente aceita na vida real se você leva num livro e fala, o cara tá mentindo, tá forçando muito a barra. É muito doido, E né? como é que você equilibra, né? Então, cara, é muito louco. Mas é interessante isso. Você criar histórias que, por mais que seja às vezes até sobre um elfo, como eu citei agora, Senhor dos Anéis, cara, você desenvolve empatia, você se coloca no lugar do elfo. Você entende a visão de mundo sob o prisma de um elfo. Caralho, mas é um elfo, bicho. Mas, cara, você pede uma licença para sua imaginação quando você abre um livro. Sim. E se o cara respeita isso, cara, ele te conduz divinamente bem, cara. É isso. É isso, é isso. Histórias são essas, né? Olha, pedir essa licença e viver uma história junto comigo. Tá contando a história junto comigo. E é gostoso isso, né? E porque eu falo, o livro é um passaporte, né, cara? Ele te leva pra lugares que talvez você nem imaginou que existissem. É Pra verdade. conhecer pessoas que você nem imaginou que poderiam existir. Criaturas. Então, cara, fala, a pessoa que tá com o livro embaixo do braço nunca tá sozinha. É a melhor Perfeito. companhia, cara. Perfeito. Sabe? Vai viajar, vai fazer qualquer coisa, põe um livro embaixo do braço, cara. Choveu, não tem nada pra fazer, qualquer coisa, bom, você tá lá acompanhado. Você não está sozinho nunca, cara. É isso, é isso. Você tá também muito bem acompanhado aí, porque tem perguntas, eu imagino, não? Tô Lá dando uma- vem bomba. Eu tô olhando umas perguntinhas, tem umas coisas que, desculpa galera, eu queimei pauta. Eu fiz umas perguntinhas de vocês. A aí. gente se anima, gente. É a condução. O pessoal querendo saber quem que é o presidente. Desculpa. Mas é legal que aqui a gente não segue a pauta, a gente segue o flow da conversa. Eu joguei o flow logo agora, né, na referência. Valeu, Igor 3K, muito obrigado, viu? Mas é legal porque, eventualmente, não fique bravo se vocês tiverem mandado mensagem, a gente tem respondido. Na verdade, se sintam muito felizes, porque vocês já se anteciparam aqui, porque ele já tava aqui, ó, com o coração pra trazer. Mas Isso tem é pergunta. conexão, cara. Conexão. Mas tem coisa que a gente não falou ainda, né, Justiça? Exato. Ó, o Rei Underline Naldo mandou uma perguntinha. Eu adoro esses Adoro, cara. Eu adoro esses underline. Vocês já foram trollados? Chico pode cortar, sabe essas coisas de... Ainda não. Ainda não? Ah, não. Mas tem um De filtro. propósito, às vezes. Tem um filtro. Às vezes a legal. gente toma um cuidado. Às vezes é de propósito, né? Tem o Mamute que eles mandam uma perguntinha, mas é pra trollar o convidado. Opa. Tem uns Às vezes eles seguidores aí. fazem, ó, lê pra ele lá, tá bom. Tem uns caras que são sacana, né, Tem uns bicho? cara, mas o de arroba, assim, a gente tá esperto. Não tem mais, como falou, oficina do Simas, não tem nada, não. Thomas. Thomas, né? Não, mas tem o Simas também. Tio Cuca. Simas também. O Simas, os irmãos. Ele tem uma oficina e ele bota turbo nos carros, né? Exato. O Conheço. Thomas e o Simas, cara, é turbo todo dia. É isso. Vai lá, manda Vai, o boa. Reinaldo, ele quer saber assim, ó. O que você mais curte ao ler um livro? Cara, pra mim é fundamental eu estabelecer alguma afinidade com o personagem. E afinidade não significa concordar necessariamente com as ações do personagem, né? Eu, por exemplo, tô lendo agora Lolita do Nabokov. O cara é um pedófilo. Eu não concordo com ele. Mas eu consigo enxergar um cara como ele. Uhum. Essa é a loucura, bicho. Sabe? Você conseguir olhar
para aquele personagem como se ele fosse de carne e osso. Eu acho que isso é fundamental, né? Toda história exige obrigatoriamente um personagem, pelo menos um personagem. Não existe história sem personagem. Uhum. Então o personagem tem que ser bem construído. E o segundo elemento que eu acho que é imprescindível é o conflito. Toda história também precisa de um conflito, Legal. né? Então se o conflito ele é instigante, se o conflito não é fácil de ser solucionado, requer esforço, requer ação, às vezes o cara tenta e não consegue. Cara, eu acho que você já tem 70% para estar com um livro bacana nas mãos, cara. Um personagem e um conflito bem estabelecido. Legal, legal. Bons pilares, hein? Bons pilares, é o Xande, né? Cara, me fala um bagulho sério, você solta essa no meu peito, cara. Foi mal. Mas muito bom, muito bom. Olha, Muito bom. O Caio Castro, olha. Caio Castro? Caralho, presença. Muito Valeu, obrigado, Caio ilustre. Castro. No episódio passado era o Gustavo Lima que mandou mensagem pra nós, né? Sério, a gente tá bem, cara. É isso aí, ele falou do Projac, né? Tô chegando no Projac. Não errei, você viu, Não né, errou, cara? não errou. O Caio Castro. Underline. Não. Ele quer saber o que fazer quando se encontra naquele limbo criativo, que nada parece estar bom, mas... Cara, tem alguns exercícios que são simples e que podem surtir efeito. Eu acho que quando você tá sem criatividade, não adianta ficar insistindo muito, cara. Sabe? É dar soco, dar murro na parede, cara. Boa. Não tá conseguindo escrever? Tá bom. Tem prazo? Se não tem prazo, bacana. Fecha teu computadorzinho, teu caderno de anotações, vai ver um filme, vai dar uma volta, vai oxigenar a sua mente. E aí, para você simplesmente não sair andando no quarteirão aleatoriamente, coloca alguma ideia na tua cabeça. Por exemplo, cara, eu vou dar uma volta no quarteirão e hoje eu vou prestar atenção nos pés das pessoas. O jeito que elas andam. O cara que levanta mais calcanhar para caminhar, o cara que tem o pé para dentro, o cara que tem o pé para fora, o cara que tem um dedo maior que o outro, o cara que usa salto, o cara que usa tênis, o cara que tem a sola do pé suja, sabe? Cara, você já descobriu um mundo inteiro de pés dando uma volta no teu quarteirão. Um dia você pode utilizar isso. Põe na tua gavetinha. Eu falo isso porque eu tô trabalhando num novo livro e o cara é podólatra. Então eu tive que examinar muito o pé. E pra mim, pé era alguma coisa que passava extremamente batido. Sim. Mas, pô, cara, você faz um exercício desse, você descobre tanta coisa, cara, e aí de repente surge uma ideia. Então é interessante, é você mesmo no lugar comum, você fala, pô, no meu quarteirão não aguento mais, eu moro aqui já há 60 anos, cara, eu conheço tudo. Você não conhece tudo, Não. cara. É questão da angulação. Coloca um propósito pra você. Sabe? Nem que você fala, pô, vou aprender agora, sei lá. Cara, pulseira, cara. Que tipo de pulseira tem? Eu tô com essa pulseira, mas, pô, vou olhar pulseira de mulher, vou olhar pulseira de homem. Pô, o cara tem correntinha, o cara tem corrente de prata, tem de ouro, tem larga, tem de velcro, tem... Sim. Cara, é vocabulário que você ganha, Sim. é percepção que você ganha e elementos que você pode adicionar numa história depois. Caraca. Me pegou bem. É um ótimo exercício porque me lembrou do episódio com o Will. A gente tava comentando daquele do estilista. Sim. E ele falou exatamente a mesma coisa Que pra doido. peças de roupa. Aí, ó. Lembra que ele falou, não, minha inspiração pra mim é eu saio andando no meio da avenida aí. E eu vejo como a pessoa se veste, o que ela tá pegando, o que ela faz. Às vezes eu sento lá no ponto de ônibus e fico. Lembra Sim, disso? cara. É, ele falou que Ponto de ponto ônibus é de ônibus é maravilhoso, melhor. cara. É, Vê isso que como eu- as pessoas esperam ponto de ônibus. Dificilmente as pessoas vão esperar do mesmo jeito. Mesmo se tiver 6 pessoas, as 6 mexendo no celular, elas vão estar mexendo de jeito diferente. Perfeito. Uma, na hora de teclar, faz assim. É. A outra já usa todos os dedos da mão, né? Parece que tem até 3 mãos, É. né? Outro não, o outro fica assim, zapeando. O outro tem que deixar bem próximo da cara. Nisso você já ganhou um mundo, cara. Numa fila de ponto de ônibus. Mas é isso, você precisa estar focado no momento presente. E é difícil, cara, a gente estar no presente. Não, a gente está no passado ou no futuro. Essa vida é muito doida, né? Sim. Mas quando você vem pro presente, algumas portas se abrem assim. E muitas que estão uma pra todos e nem todo mundo tá vendo. né? Pois é, cara. Nem- O óbvio passa despercebido, geralmente, cara. Geralmente. Caramba. Ó, O cara é bom, mano. O cara é cara é bom. bom, Você é louco. Você é doido, vocês que são, bicho. Tirando a parte do cheeseburger. do x-salada, né? Tirando a parte aí que Só você não vai- dou nota 10 por causa disso. ó, acho que tem uns 4 ou 5 x-salada no livro aí. Caramba, gente. Ó, agora
a hora que a nota baixa mais ainda. João Serafim mandou uma perguntinha aqui. Nem Serafim, foi uma valeu, pergunta, mas valeu, Serafim. Aí ele falou assim, ó. eu Caraca, é o cantor daquela banda lá, Sistema Feudal. Ele mandou até a foto. O Sérgio Tanguian é esse, né? Esse, Serafim. Curte um rock ou foi ironia Curto, do cara, destino? curto bastante, cara. Já me falaram que eu pareço o Murilo Couto. Outro dia eu tava. Couto, Cara, eu tava na Bienal do Rio. Foi acho que setembro, se eu não me engano, a Bienal do Rio. E aí eu tava na editora Flive, que foi a que publicou O Homem que Explodiu o Presidente. A editora falou: Nossa, tava as meninas cochichando. Ela falou: Murilo Couto, Murilo Couto. Aí ela falou: Pega o teu livro, finge que você é o Murilo Couto, porque todo mundo vai querer comprar teu livro também. Pior, né? Falei, porra, meu. Não é bem por aí que Porra, Dai, eu funciona. não vou me sentir confortável fazendo isso, cara. Mas a ideia é muito boa, admito. Mas, cara, Raul Seixas, Raul. vira e mexe, passa pela rua, algum morador de rua mais empolgado começa a cantar Eu Nasci. É engraçado, cara. Eu gosto disso, cara. Pelo menos são carinhosos, né? Teve um tempo também que agora tá meio fora de moda, né? Mas Estado Islâmico também, né? E uma vez Mas que com eu a tava... barba maior não tem como, é a associação com É, o Oriente cara. Médio automático. Automático, cara. E uma vez que eu tava com a camiseta daquele desenho Irmão do Jorel, Aham. e aí o cara olhou pra minha camiseta, apontou assim, era o Irmão do Jorel, falou: É você pequeno! Eu sou o irmão de Jorel. Então às vezes acontece isso, cara. Eu dou risada, cara. Muito bom, muito bom. O do Sérgio Tanquinha ele mandou bem. Valeu Vocês aí, tão viu, down, Serafim? cara. Esse João Serafim aí tem várias serafãs. Opa! É só um assunto aí. O Serafãs. cara é brabo. Serafãs ou serafetes? Bom, É bom também, né? ouviu, né, Serafim? Cada episódio vai ter um pra você aí, ó. Boa. Agora, a Juliana Saueia, ó, escritora também. Essa Pô, que legal, escritora, cara. hein? Colega nossa, hein? Isso aqui da cidade, ó, tem um livro... Daqui? supimpa. Santa Isabel? Daqui também. Pô, que legal, cara. Ela tem, mas é um livro mais íntimo, né? É sobre a vida dela mesmo. Sim, Bacana. sim, sim. Ótimo. Ó, ela mandou pra você. Como você utilizou do marketing pra alcançar mais leitores que não te conhecem? Cara, eu tenho utilizado muito o Instagram. É a única rede social que eu tenho, né? O Instagram. E é a única que eu consumo também. Porque às vezes você pode ter conta em outras, né? E, sei lá, consumir, mas não publicar nada, né? Mas não, só tenho o Instagram. E eu sou muito novato no Instagram. Eu fiz o Instagram porque a editora recomendou. Falou: Thiago, você não existe nas redes sociais. Low profile era. É, cara, é. Eu acho que eu cortei o Facebook. A última que eu tinha parado era o Facebook, acho que eu tinha saído em 2016, se eu não me engano. Caramba. E desde então eu tinha passado liso, sabe? Pelas redes sociais. Aí eu falei: não, vou entrar no Instagram. E foi super bacana, porque aí eu comecei a divulgar o livro. E em fase de pré-venda eu tinha até o PDF do livro. E falei: cara, eu preciso começar a movimentar as pessoas para comprarem o livro já na pré-venda. Então eu tinha um PDF, comecei a acionar os bookgrammers. Galera, né, que faz resenha de livro, que comenta e tal. Falei: pô, eu tô com PDF, você não quer ver meu livro, etc e tal. Algumas parcerias pagas, outras gratuitas e tal, né? E eu era, cara, tão idiota. Eu não conhecia nada do universo do Instagram e foi muito bacana, porque as primeiras pessoas que eu abordei para oferecer o livro e que acabaram lendo o livro eram bookgrammers especializadas em romance hot. Tipo 50 tons, sabe? Meu Deus, cara. Mas acho que elas ficaram com dó de mim, cara. Falou: meu, esse idiota aí tá querendo promover o livro dele, nem sabe o que eu faço, nem nada. E, pô, eu não sabia nem como pesquisar direito no Instagram. Elas foram boazinhas e leram. E foi Que bom. engraçado, cara, que muitas falaram: porra, a primeira vez que eu li alguma coisa sem ser hot que eu gostei, sabe? Então, cara, tem tido uma troca muito gostosa. E aquilo que você comentou do livro de vocês, porra, foi pro Rio Grande do Norte o livro de vocês, cara. Porra, eu vendo o livro pra galera em cidades que eu desconhecia a existência, cara. Então. Isso é muito gostoso, cara, essa troca. E acho que o bacana de quando você lê um autor nacional é que você entra no Instagram, você manda mensagem pra ele, cara. É. Você interage. Pô, você pode gostar de um gringo, eu gosto de vários caras gringos, mas é difícil acessar esses caras. Às vezes até, pô, cara, sei lá, você não tem familiaridade com o idioma, pô, como eu vou mandar mensagem pro Stephen King, sabe? Tipo, I like you, man. Sabe? Aqui pelo menos em português. Like book. Book I like. Tipo o mestre Yoda, né? Então o bom da literatura nacional é isso, cara. Você interage, geralmente as histórias são ambientadas aqui, o cara faz um autógrafo, se você quiser comprar uma edição do cara. Então eu uso o Instagram, cara. Tenho utilizado muito o Instagram. Tentaram participar, igual eu tô aqui, né, com vocês. Uhum. E aliás, vocês dão um espaço bastante para isso, sou extremamente grato a vocês.
e trocar ideia, cara. Porque não adianta. A melhor divulgação é você falar sobre o seu trabalho. Sim. Então, apresenta, ou falar sobre literatura, sabe? Não adianta eu ficar falando sobre carro, cara, não está muito conectado com o meu propósito, né? Então, você precisa também saber o que você quer falar, qual que é o teu tema, qual que é a tua área de especialidade. Você definindo essas 3 coisas, você já começa a evitar essas armadilhas que eu citei do romance hot, por exemplo, embora acabou dando super certo, tem amizade com as meninas, com a galera até hoje, mas poderia ter dado muito mal também, né? Tem esse lado. Então, acho que é isso, é construir uma estratégia que seja muito, muito segmentada, que seja muito coerente com o teu propósito, cara. Que legal, que legal. É se conhecer, né? O suficiente. É. O que ele falou, se ele não tivesse preparado, entendido, talvez não ia chegar com essa clareza, assim, nesse momento de mostrar pro mundo. Pode né? crer, Luan. Muito legal. Boa. Muito boa. Você tá aí com as cartas na mão, meu querido. Eu Você tô, joga vou o zap. jogar. Ó, uma pergunta muito boa, que é do Gui Bobo, né? O Guilherme. Gente boa. Ele mandou assim pra gente: quero saber a visão dele sobre o jornalismo nos dias de hoje. E pergunta também se as inteligências artificiais podem ajudar os escritores. Ou Pergunta boa, hein? Valeu, hein, Gui? Só pergunta leve esse cara Não, aí, né? esse aí tirou pra quebrar nós. Cara, eu não vejo muita diferença do jornalismo de hoje pro jornalismo de ontem, né? Quando a gente pensar em quais são os pilares, vou pegar a palavra que você utilizou agora há pouco, né? Quais são os pilares do jornalismo, né? Que ainda é apuração, que ainda é ética, que é trabalhar com múltiplas fontes, né? Os pilares continuam lá. Não necessariamente todos os veículos vão ser fiéis a esses pilares. E é natural imaginar que quando existe uma propagação maior de veículos midiáticos, que você tem aqueles que não vão seguir os pilares. Uhum. Né? Então, eu sou sempre muito cauteloso quando as pessoas me falam, porque primeiro não é algo que seja homogêneo. O jornalismo. Qual jornalismo? Ah, o jornalismo brasileiro. Perfeito. Mas a gente está falando de jornalismo televisivo, a gente está falando de jornalismo impresso. Tiago, qual a diferença? Bom, jornalismo televisivo, a gente tem 5 canais de televisão abertos no país. Quando a gente vai para impresso, a gente começa a ter uma oportunidade maior de veículos. Isso, queira ou não, influencia bastante. Uhum. Ainda mais num país que a gente tem um analfabetismo funcional tão exacerbado quanto o Brasil. Então, a leitura ainda é restrita para um público muito limitado. Uhum. Então, a gente entender que existem jornalismos é o primeiro passo. E aí depois a gente pode entrar em questões mais específicas, né? E o segundo ponto? Inteligências artificiais. Ajuda. Cara, a experiência que eu tenho visto é o feijão com arroz, sabe? Se você tem dificuldade de escrever alguma coisa, te ajuda a organizar um texto. Mas ainda de uma maneira muito óbvio do óbvio, Sim. sabe? Sem sentimento. Ou a busca do lugar comum do chavão ainda. E o chavão cansa, sabe? Vermelho como uma rosa, sabe? Essa coisa, fala, gente, não aguento mais isso. Ponha vermelho como qualquer outra coisa, mas deixa a rosa em paz, sabe? A inteligência artificial ainda busca esse lugar comum, porque é isso, é o algoritmo. É de onde ela Pô, tira a todo mundo referência. fala vermelho com uma rosa, vermelho com uma rosa, vermelho com uma rosa, vermelho com uma rosa. Então a criatividade ela é muito limitada. A organização de texto você consegue ainda ver alguma vantagem, né? Para quem tem dificuldade e tal. Mas eu acho que ainda falta ser lapidado, falta aquela coisa mais subjetiva, falta aquela coisa que foge do lugar comum, sabe? Que nem tem um escritor que eu gosto muito de literatura policial americano, Raymond Chandler. Tem uma passagem que ele estava falando, nossa, conversa com o cara foi tão agradável quanto encontrar uma tarântula no pão de forma. Cara, eu achei aquilo tão brilhante que o primeiro que eu vi a tarântula no pão de forma, de novo, aquela Sim. imagem, né? Linguagem magética, e cara, não adianta, a inteligência artificial não vai fazer isso, É verdade. sabe? Ela vai buscar o lugar comum. Então, a escrita pede mais criatividade, pede mais sensibilidade, pede nuances, sabe? Subjetividade.
Você tem sempre uma trama principal e você tem as tramas que estão lá. Como se fosse aquelas camadas. Bonequinha russa, sabe? Ou uma Sim, camada sim. ou a cebola que você vai descascando. Matrioska. Não vejo ainda a inteligência artificial fazendo isso. Retrato de hoje. É uma tecnologia que está em expansão, Sim. em desenvolvimento. Talvez isso mude daqui a um tempo. A fotografia de hoje, para mim, é essa. Uhum. É um Vocês, bom como ponto. vocês veem isso daí? Fiquei curioso. Eu vejo... Quando você fala das estruturas, né, de você ajudar o iniciante a entender como ele coloca a ideia no papel, eu vejo essa força muito grande porque isso é um lugar comum. A técnica, querendo ou não, é um lugar comum. Sim. A fotografia, falando de um espaço que a gente tem um pouco mais de propriedade do que, por exemplo, o livro. Mas a fotografia é isso. Você tem os fundamentos de como lida com a luz, o ISO, a própria câmera, enfim, as aberturas, as velocidades. Mas beleza, aquilo é o comum, porque aquilo não vai mudar. Quem sai daquilo é quem tem um olhar artístico. Sim. O livro, como você comentou, para chegar nesse refino de um olhar artístico para o IA, eu acho que leva-se tempo. Eu não desacredito que chegue, porque para mim vai ser sempre um ponto de até se desafiar. Eu acho que vai ser até mais desafiador nesse sentido ser um autor, ser um artista, porque você naturalmente já tem que sair do lugar comum, mesmo sem IA. Sim. Para eu ter um destaque, eu tenho que sair desse lugar comum. E como vai ser isso lá na frente? Quando a IA também já tiver esse olhar, como é que eu saio de um lugar comum também lá? Mas eu acho que é possível. Eu não desacredito no ser humano. Eu acredito que muitas pessoas vão desistir. Sim. Porque não, ela já faz, concorrência então ficou deixa. forte, né? A concorrência vai ficar forte. Mas eu acredito muito que a gente ainda consiga sair mais, porque tem sensibilidades que são nossas. Eu acho Sim, que a IA com ela não certeza. vai conseguir, mesmo evoluindo. Pra mim tá claro, vai ter conteúdos feitos por IA e conteúdos feitos por humanos. E é isso. Vai ser incrível. Não vai ter coisa ruim daqui a um tempo. Mas eu ainda aposto e eu ainda vou defender muito. E eu ainda quero. Que os na verdade, artistas não parem, né? exato. Por favor. Não, e eu quero dar esse espaço, e, inclusive o nosso canal é pra isso, né? A gente não vai querer deixar de entrevistar artista pra colocar a IA aqui e falar o incrível dela. Oi, IA. É, porque, poxa, olha a sensibilidade do Thiago falando de olhar pros pés das pessoas. Outro pode parar e falar, mano, esse cara é maluco. Não, ele tá num processo criativo dele de construir argumento. E nesse argumento ele, não, tem um porquê. Porque o personagem que eu tô trabalhando, ele tem que saber. Eu não vou fazer uma faculdade disso só pra escrever um livro. Mas o mais próximo da faculdade é eu ter a minha vida. Sim. Minha vida eu vou olhar e vou olhar como se fosse tudo que eu tenho pra fazer. Isso a IA não vai fazer. Não. Não E, tem como. e do mesmo modo que a IA vai continuar se desenvolvendo, os artistas também, a arte também. Exato. Então não adianta a gente pensar, o homem tá estagnado, agora é só a IA que tá evoluindo. Não. Não, mas... Os dois estão seguindo, cara, Perfeito. o caminho. Então o que a arte hoje talvez não seja amanhã, o que é processo criativo hoje tem uma outra concepção amanhã. É tão Perfeito. difícil falar, né, cara? É Dessas prever o coisas futuro, né? incertas. É, né? Brincar meio de imaginar aqui é difícil pra caralho, velho. É difícil, é difícil. O que você acha da Dá IA? medo. O que você acha da IA, Júlio? Dá medo. Não, Tremendo tenho medo aqui. mesmo. Tremendo. Mas dá medo mesmo, cara. Dá A medo. incerteza geralmente nos coloca numa posição de desconforto, É. né? A paixão de fazer algo que você quer fazer, eu acho que isso não dá pra uma IA substituir. O que a gente faz é porque a gente quer, igual você falou, você não faz pra ficar rico. O maior medo, eu acho, é a questão financeira, porque muitas empresas vão optar pelo mais barato e vai acabar ferrando muita gente, né? Com E- certeza. E é isso que os artistas têm que se unir e fazer coisas diferentes sempre, mano. Mas Exato. é complicado. Né? Eu sei que é difícil falar, né? Tem É alguns editais, cara, até de concursos literários, que eles deixam explicitamente claro em alguns artigos, cláusulas, que é vedado a utilização de recursos de inteligência artificial para Aí, ó. composição de textos. Que legal. Então você tem algumas respostas aí acontecendo. Mas tudo ainda é muito novo, né, cara? A gente ainda vai bater cabeça, vai errar, vai acertar. E é um processo contínuo. Não dá pra você pausar e falar, vamos decidir o que a gente faz, galera. Fechou? Estamos de acordo? Play. Toca. Não, cara. Não dá. É com um avião voando, É bicho. trocar com o avião voando. Trocar a peça lá da Exatamente, asa, arrumar cara. a asa com o avião voando. O que é sempre mais difícil. É sempre mais difícil, sempre mais difícil. O que você tem de bom aí, Júlio? Ó, vou puxar mais uma perguntinha aqui, agora da Jennifer Nanda. Boa. Ela quer que você indica livros. Ela mandou um monte de indica livros. Porra, fantástico, cara. Boa aí. Jennifer Nanda, eu acho que foi isso. Jennifer Nanda. Posso indicar, então, já que é Jennifer, indicar autoras Boa. de romance policial? Boa, E boa. brasileiras ainda, que às vezes o pessoal fala,
E é um meio que ainda tem bastante machismo. Então, acho que é interessante até a gente dar espaço para as mulheres, mostrar que tem muita autora brasileira talentosa escrevendo literatura policial. Perfeito. Eu citei agora há pouco a Cláudia Lemes, né? Tem a Isa Artagão, um livro maravilhoso chamado Fome, um outro que passou em campanha pelo Catarse agora chamado Legítima Defesa. Vera Carvalho Assunção. A gente tem Larissa Brasil, uma queridíssima, ganhou um prêmio agora, Odisseia Literária, um prêmio do Rio Grande do Sul também. Escreve bastante uma pegada de suspense. Cara, tem tanta gente boa, bicho, que precisa de espaço, sabe? Eu acho que essas daqui já dão pra Jennifer, né? Isso. Pra Jennifer começar. Pelo menos Cláudia Lemes, a Vera Carvalho Assunção. Tem a Fabiana Ferraz, escreveu um livro, cara, chamado Se Eu Morresse Amanhã. Acho esse Gostei título desse tão... Oh, né? Provoca, né, bicho? Gostei. E é ambientado na época de ouro do rádio, Rio de Janeiro, cara, sabe? Legal. Pô, você volta no tempo, cara. É gostoso demais isso, cara. Legal. E essas mulheres têm tanto talento, cara. Tem tanto talento. E queira ou não, é uma percepção de mundo diferente. Porque quando você escreve, você traz suas experiências pessoais. Não tem como falar que a experiência de um cara é igual a de uma mulher. Não tem como. De novo, não é melhor nem pior. É diferente. A gente precisa parar de ter medo das diferenças. Perfeito. Sabe? Diferença é salutar, diferença é sobrevivência. Quem tá falando isso não é o Thiago, quem falou isso foi Darwin. Uhum. Né? Então, cara, acho que esses nomes que eu soltei aí, quem tivesse, a Jennifer tiver mais curiosidade, pode me procurar no Instagram, passo outros nomes também. Eu adoro falar de literatura, bicho. Quem me provocar no Instagram vai ter que aguentar, porque a língua quis. Rola, cara, a língua fica solta, bicho. É ótimo. Mas bons nomes, né? Eu gostei desse aí. eu viu? também gostei. Olha, me lembrou a música do Rashid, né? Eu também. Eu Sério? ia Eu falar a mesma também? coisa. Eu sei. Porque é uma provocação que fica, né? E, poxa, gostei, vou atrás desse aí. Gostei da referência. Mas depois e que o nome eu da leio... música do Rashid? Se o mundo... É isso? É, se o mundo acabar. Esse é o mundo, né? É, se o mundo acabar. E esse é se eu morrer. 2012. É, É, a música na de época, 2012, né? é. Sim. mas referências e referências. Pô, cara, eu gosto muito de, pelo menos, parar assim. E pra mim um grande desafio é esse, como você falou. De você criar essa constância, porque você até comentou sobre o limbo criativo e tal, mas estar envolvido na literatura é de fato viver a literatura, né? Porque você tá cara. lendo, como você falou, tô disponível, vem falar comigo Sim, cara. que eu tô aqui na troca. E eu acho que é aí que tá um grande forte, assim, de continuar escrevendo e respirar a literatura. Porque aí você vai se conectando e conhecendo outras pessoas também que fala, poxa, é daqui. Como você disse, às vezes numa mensagem no Instagram você já faz o contato com essa galera e tipo... Muito, cara. A gente precisa olhar mais pra cá, eu acho, né? Muito, bicho. Sabe? A gente falou da síndrome do impostor, né? Nelson Rodrigues falava da síndrome do vira-lata. Do brasileiro achar que Sim. tudo que é de fora é melhor do que aqui. A gente tem gente muito talentosa, cara. Mas muito talentosa mesmo. Eu falo que eu consumo literatura em outros idiomas também. Inglês e espanhol, né? Esses Uhum. dois. Cara, a gente não deve nada pros gringos. A gente não deve absolutamente nada. Agora, a questão é que muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. Porra, se eu quiser ler de novo, uma autora de romance policial, por onde eu começo? Sabe? Pô, você vai no Google, você provavelmente vai encontrar tão facilmente essa informação com um monte de nomes gringos, mas, cara, brasileiro nenhum é uma sacanagem, bicho. Uhum. Então a gente precisa também ser mais proativo. Boa. Porque quando a gente é passivo, a gente vai consumir o que a galera joga em cima da gente. E é uma prática avassaladora do mercado editorial, seja nas distribuidoras, nas editoras e nas livrarias, priorizar autor internacional e best-seller. Faz sentido do ponto de vista financeiro, sem dúvida alguma, mas demonstra um baixíssimo apetite ao risco. Sim. Sabe? Então são as editoras de menor porte que estão travando essa batalha, sabe? Para Ganhando permitir espaço. que autores nacionais consigam publicar seu trabalho e também começar a fomentar essa demanda por literatura nacional. Uhum. Porque é isso, cara, é você primeiro acreditar que existe autor nacional bom. O que acontece, o Luan e Júlia, que eu vejo muito também, cara, é que o primeiro contato com o livro que muita gente vai ter é na escola. Sim. E aí chega aquele professor chato de redação de gramática e quer que você leia, porra, Machado de Assis, velho. É, Ah, os nessa livros linha. do campus. Eu lembro disso na escola só. Taca esse Sabe? aí. O Vai, Graciliano Ramos, você fala, cara, velho,
É muito denso. E Palavras difíceis. palavras difíceis, e é muito denso para um cara de 15, 16 anos ler. Tem gente com 15, 16 anos que devora esses livros e manda benzaço. Parabéns. Encorajo que continue. Você é um ponto fora da curva. Mas a gente acaba afugentando muita gente da literatura por conta dessa experiência negativa. Eu mesmo, cara, sou um aluno que durante o colegial, ainda falo colegial, mudou, né, esse esquema de 9º ano, sei lá. Eu parei no colegial, vocês estão me entendendo, Não, né? sim. Beleza. Que no colegial, odiei Machado, cara. Odiei. Cara, hoje ele tá no meu panteão, velho. Pois é. Sabe? Tanto que aqui eu até brinco com Memória Póstumas no comecinho desse livro, falando, pô, em Memórias Póstumas, o protagonista é um autor falecido. Sim. É mesmo. Eu, quando gravo essas fitas, porque minha personagem grava fitas, né? O texto é todo em fitas, a ideia pelo menos é essa, né? Ele falando com o gravador e tal. Eu, quando gravo essas fitas, eu ainda respiro, eu ainda sinto, eu ainda tô vivo. Então não sei se eu começo a história pelo fim ou pelo começo. E aí ele chega à conclusão que fala, pô, vou começar pelo meu recomeço. Mas brincando com o Machado, que você perguntasse pro Thiago, sei lá, há 20 anos, ele ia falar, porra, Machado é um lixo, cara, não gosto. E ler Machado aos 15, 16 anos de idade não torna ninguém melhor, não forma necessariamente bons cidadãos. E Machado era um mestre da ironia. Cara, hoje eu ainda sofro para pegar alguns elementos de ironia da obra dele, imagina com 15, 16, cara. E aí você faz o cara falar o quê? Literatura nacional é um lixo. Ou literatura como um todo é um lixo. Ruim isso, né, cara? Então a gente precisa mudar um pouquinho essa mentalidade, pensar que existem diversas obras literárias, que tem umas que são mais palatáveis. Sim. E saber um pouquinho da necessidade, da realidade desse adolescente hoje, sabe? Pra mim não tem nada de errado se o cara começar lendo Harry Potter, cara. Sim. Do Harry Potter, se ele gostar desse negócio de ler, provavelmente ele vai continuar a jornada dele, eventualmente ele vai querer falar, pô, e esse Machado que todo mundo fala? Aí quando ele abrir, ele, caralho. Desculpa, falo palavrão, né? Desculpa. Não, a gente só começa a falar palavrão depois que o convidado disse. Então agora a gente tá autorizado. Eu acho que eu falei um. Dada a largada. Falou já? Eu acho que eu falei um. Depois você vai Porra. ficar sem. Mas aquela série de livros lá, tem uns Vagalume? duas perguntas. Isso. Somos contemporâneos. Fenomenal, cara. Exato. Fenomenal, bicho. Por que se perdeu, né? Cara, então, Pedro Bandeira, bicho. Sabe? Cara, um mestre, Rapto, cara. pra mim, o melhor de todos. Pode falar do Escaravelho, pode falar de todos, mas o Rapto do Garoto de Ouro, Então, cara. aquele pra mim era... Isso, Esquece. Pronto. E aí já começa que se torna, quando você está na escola, a leitura obrigatória. Tudo que é uma obrigação, Já um perde a saco. graça. Já perde a graça. Pô, manda ler, cara. Dá uma nota adicional para quem lê, fazer um resumo ou fazer uma apresentação em cima desse trabalho. Sim. Pô, sabe? Leitura não tem que ser obrigação, cara. Leitura é um benefício. Pois é. Mostra como é legal, né? Olha que legal isso aqui. Começa a contar uma história, daí a pessoa fala assim, quer saber mais? Tá aqui. Porque pelo menos hoje mudou, né, cara? Eu lembro que até a palavra nerd, no meu tempo de escola, porra, era extremamente pejorativo. Você não gostava de ter a pecha de nerd. Hoje você bate no peito e fala que orgulho nerd, pô. É isso mesmo. Né? Tem nerd fazendo até podcast. Isso mesmo. Os caras acham maneiro, deixam um monte de idade de RPG em cima da mesa. Os D20 gigante, né? Tem Ali convidado massa, que vem e D20. fala, é bala? Tipo, eu nem sabe. Não teve não, gente. É brincadeira. Pior que Come, teve mesmo. Teve mesmo, quebrou o dente. Sacanagem. Né? Dá tempo de eu fazer mais uma pergunta? A última? Tá. A última minha, sim? Porque eu sei que a gente tá ali na questão do nosso time. Eu vou comer um passatempo de morango. Nos aqui. quase. Cara, é feito em fita. Sim. E tem um modelo que eu adoro, que é audiobook. Uhum. Você já pensou, tem alguma coisa pensando pra esse modelo? Porque eu falo que eu tô terminando de acompanhar uma série que não foi audiobook, Nossa, boa. É o que eu tô pensando, né? né? É essa aí, mano. Francio Labirinto. Então. Fenomenal, né, cara? E aí eu fico pensando Celton assim. Mello é foda, Cara, cara. não tem como, né? Não tem como. E Ai, aí. nerd. Não, e tanto que eu comecei a ouvir voltando de São Paulo, que eu também trabalho em São Paulo. E aí tava uma chuva. Uhum. E aí o primeiro episódio ele já sai pra pegar o táxi e a chuva no carro. E aí o som da chuva eu falei, meu Deus, tá chovendo também aqui? É isso que tá acontecendo? Mas voltando pra questão do teu próprio livro, cara. A ideia de gravar em fitas e a ideia do próprio formato. Pra mim é uma conexão quase inevitável. Sim, cara. Já chegou a pensar, passou isso no tua Cara, cabeça? já pensei muito nisso. Muita gente me provocou também. Mas é um investimento custoso pra eu bancar. Sim, sabe? sim.
por conta própria, assim, né? For por meio de alguma parceria, alguém interessado, assim, Alô, super top. Spotify? Ali, É, Bora fazer, Celton com Mello? certeza. Cara, e Netflix também, viu? Pensa a galera do teatro. Cara, estou aberto pra tudo, porque Pô, teatro, pô. a beleza do livro é isso, cara. O livro se comunica com diversos meios, cara. E Uhum. existem diversos meios de se contar uma história. Eu acho que sim, que esse livro teria bastante eficiência com o meio audiovisual, sabe? Seja uma série narrada como França e o Labirinto, que ainda foge até um pouquinho do formato de audiolivro, né? Um outro conceito assim, né? Mas mesmo um audiolivro, cara, também acho que sim. Mas é isso, sei lá, preciso provocar ainda as pessoas corretas, preciso fazer a galera conhecer o livro e, quiçá, embarcar junto no projeto, sabe? Mas gostaria muito sim, cara, e acho que tem, justamente até por ter, até a própria capa, né, do gravador, Sim, sim. né? Por ter esse apelo, né, do recurso auditivo, acho que faria sentido sim. Pô, fico anseio por esse momento, de verdade, de verdade. Vou ler, e aí eu quero ver se o audiolivro ou uma série, né? Como que eles chamam a até do França e penso. o Labirinto? Eles têm um Audiodrama. não é? Um audiodrama. Audiodrama. É perfeito. Se em audiodrama sair, eu vou estar ali pra ver. Será que tá igual o livro? Será que Você dá play, escutar o barulho da fita. Cara, muito Ele louco. falando, né? É aquela noção espacial, né? O cara entra na sala, você sente o barulho dos passos aqui primeiro, né? No teu fone de ouvido direito, depois prosseguindo pro esquerdo, porque ele se movimentou pela sala. Então dá aquela noção espacial. Cara, é uma riqueza de detalhes, um trabalho tão minucioso que fala, meu, tira o chapéu pros caras. Parabéns, bicho. Parabéns mesmo. Parabéns. Eu vou deixar mais. Primeiro essa, né? Se Primeiro. vocês aí também se interessaram, entra lá no Spotify. França e o Labirinto, muito bom. Um audiodrama, né? Você escuta a história em estilo RPG mesmo, que você vai escutando Tem tudo que tá um- acontecendo. Tem um aí. quê ali de ambientação Né? forte. Muito. E outro também que eu quero indicar é o. Não sei se você já viu também, já escutou, né? Eles Estão Aqui, é da Globoplay. esse. Não, cara, esse não. Ah, Louco? da garota lá. É, da Bia Tapuia. Um dia ela vai vir aqui, eu já falei pra ela. Bia. Ela é indígena também. E Porra. é uma série indígena que mistura É uma parada muito louca isso mistura OVNIs com o pessoal Que indígena. animal, Legal. cara. Eles Nossa, é muito estão bom. aqui. Eles estão aqui. Cara, e o título é maravilhoso, né? Porque se eles diz tanta coisa ao mesmo tempo, não diz nada, né? Ó a capa. Quem são eles? É Fenomenal, incrível bicho. também. né? Quem são eles? É isso, né? Reverbera, te provoca, né? Já era, É um título já- que já me já me convenceu. fisgou. É o que Exato. eu falo, já me fisgou, cara. Já me fisgou, já É. me fisgou. É, Show de bola. E é o Ícaro, que é o Ah, é o Ícaro, narrador. verdade. O Ícaro Silva. Ícaro Silva. Acho Que que é. bacana, Ícaro bicho. Silva. Da Bom, Globoplay. essa. Globoplay, Globoplay. deixa mais uma referência. Ele lançou algumas aí, a gente lançou outras pra cá. Vai que te inspira e fala, poxa, vai chegar o momento. Você já tá convencido, eu sei, é só questão de Ó, momento. o Ícaro Jackson Antunes. E tem mais um também. Paulo Vilela. E o Paulo Vilela. Boa. E a Bia Taipuia. Ela é incrível. Show de bola, Bia. Valeu mesmo, hein? Estamos chegando nos momentos finaizinhos aqui. Comecei falando que você tem inúmeras entrevistas aí todo esse tempo, várias lives, mas você já tinha colado em algum podcast mesmo assim, físico? Cara, não. E eu tava até falando pra Priscila, minha Olha esposa lá. aqui, eu falei, porra, é gostoso sentir esse frio na barriga, né, bicho? Ah, que legal, que legal. Porque, pô, você fala, cara, e aí, pô, que camiseta eu ponho? Sabe? Eu tô com o cabelo muito de doidão. Sabe essas coisas assim? Paramos na padaria pra comer, eu falei, pô, vou levar a escova, não quero chegar lá e imagina. Cara, então são todas preocupações que só acontecem porque aqui é presencial. Perfeito. E porque aqui tem um recurso também, né, visual. Então não, cara, esse daqui é o meu batismo e sou extremamente grato a vocês, senhores. Feliz, hein? Fico Legal. feliz. Pô, eu também, cara, porque é o que eu falei, conversando com o Capitão Leonardo também, né, 3, 4 semanas, falando, pô, os moleques são tão fera, cara, eu sou jornalista, eu entrevisto muita gente. Fala, pô, vocês conseguem entrevistar pastor, padre, psicóloga, mestre de RPG, escritor, Xamã. Papai Noel, você Xamã, fala, tem xamã. xamã. É orgulho, meu orgulho. Cara, isso é uma proeza. Acho que vocês ainda nem conseguiram dimensionar o que vocês estão fazendo, cara. Quando vocês gravarem um episódio especial sobre vocês mesmos Ali, e a tá história chegando, nós, do peraí. podcast, talvez vocês comecem a sentir um pouquinho da grandeza do trabalho de vocês, cara. Caramba, caramba. É que outras pessoas falando é diferente. Diferente. É diferente. Falei, pô, caramba, caramba. Assim, eu primeiro, você sabe muito bem disso como jornalista.
quando a fonte, a gente também tem dado muita sorte de ter um dedo abençoado, de iluminado, de ter fontes incríveis assim também. Porque de olhar o trabalho de vocês e falar, cara, a gente quer saber mais. Não é só pelo contato do livro ou algo assim. A gente quer ouvir como que é a referência dele, qual que é o processo criativo. Eu quero saber mais. Se a gente pudesse, passava tipo a tarde, a noite inteira conversando. Mas tem um pouco disso, né? Eu acho que vem desse papo sincero de falar, cara, eu realmente quero te ouvir. Sim, cara. Que às vezes, muitas das vezes, as pessoas só estão por estar. E não é bem por aí o lance aqui, né? E a gente fica muito feliz. Que bateu esse friozinho na barriga pra você, eu falo, pô, que legal, sabe? Porque a gente aqui também com frio na barriga e curiosidade de saber como que é isso tudo, como que tá rolando. E conhecer mais o seu livro também foi tipo, pô, cara, incrível. Eu já era convencido pelas fotos que o Júlio falava. O Júlio, Luan, pelo amor de Deus, para de trabalhar um pouco, cara. Dá uma lida nesse livro. Eu vou ler. Ele falou, eu tenho 4 vídeos pra editar pra essa semana. Eu falei, eu vou aí te ajudar. Aí eu falei, não, beleza. Essa semana, inclusive, eu tô mais tranquilo. E eu acho até que final de semana eu vou pra Minas, não tem lugar melhor pra ler do que lá. Oh, que delícia. Eu vou aquele clima gostoso, tranquilo, sossegado. Cafezinho fresco, passar na hora. Um queijo. Vai pra Minas. Pode ser um torresminho, um tutu, assim. Queijo de Minas, né? Mas falar justamente... Doce de leite. Doce de leite, é verdade. Mas falar justamente disso. Eu acho que conversas que empolgam, assim, faz as coisas fluírem mais. E a sua, poxa, eu falo desse lado, né? Se você ficou super feliz, a gente ficou super feliz e empolgado também. Porque foi incrível, de verdade. Cara, vocês acolhem, sabe? O processo básico de qualquer entrevista é você acolher a sua fonte. Deixá-la à vontade. Porque se o cara fica introspectivo, fica introvertido, melou a entrevista, cara. Você vai ter que encontrar elementos para quebrar o gelo. E nisso passaram minutos importantes. Ainda mais vocês têm 1h30 mais ou menos de programa. Nessa não linha. é? Imagina se o cara ficou fechadão 40 minutos. Porra, vai soltar, vai melhorar só na segunda metade do podcast. Aí não é bacana. Então, pô, o Julião já me recebeu com um abraço. Você já chegou, a gente já dando risada, vendo as fotos aqui, o Gui também. Cara, é um acolhimento que não tem como você se desarmar. Por mais inseguro que você esteja, você fala, pô, tô em casa com os mano aqui, bicho. Sabe? Então é gostoso. Vocês têm um talento pra isso, sabe? Reforço. Vocês provavelmente ainda não tomaram ciência do que vocês estão fazendo. Para além de outra parte que eu acho que é fundamental, que é abrir espaço para tanta gente talentosa que existe. Nos mais diferentes ramos. Não estou falando só de literatura aqui, cara. Sabe? E gente que não consegue encontrar espaço para falar sobre o próprio trabalho. E vocês conseguem conferir essa oportunidade aqui. Então, até um trabalho cívico. Vocês estão de parabéns, rapaziada. Sou do fã-clube aqui, pelo ó. amor de Deus. Olha, que isso. Ó, eu nem sei. Acabou as Geralmente no palavras. episódio... Abu. Parei. Geralmente a gente sempre tem os ganchos, os treinos que a gente também tem aqui. Um pega o lance do outro, mas... Fico feliz, cara. Fico feliz porque é uma coisa que eu falo e reforço, principalmente em episódios assim. Portas sempre abertas. Você fala do segundo livro, eu quero saber quando tiver esse podólogo aí, cara. Pode... A porta tá aberta, a mesa tá aberta, queremos aqui também. Fica super à vontade. Eu acho que conexões como essa a gente nunca perde. Não, porque cara. é a sinceridade que fez essa base. Então, pô, de verdade, gratidão por hoje, cara. Porra, também digo mesmo, bicho. Vocês... E outra coisa, olha pra câmera, fala o seu Instagram aí, onde o pessoal te encontra, como faz pra encontrar o livro aí. E agora faz uma venda aí. Aproveita aqui o momento. Agora o merchan é seu. Oba! Fala da TechPix. Então, eu tô vendendo um iPhone. Tá um trincadinho aqui. Posso falar só do livro? Posso falar do meu carro também, que eu tô querendo vender, né? Galera, seguinte. Livro, thriller policial, O Homem que Explodiu o Presidente. Ambientado em São Paulo, literatura nacional. Quem tiver interesse em discutir sobre esse livro ou literatura, pode me procurar à vontade no Instagram, eu não morto. O perfil é do Thiago Barroso. Thiago com H, Barroso com 2 R's e Z. O livro está disponível nas principais livrarias, principais plataformas, mas naturalmente também tem exemplares em casa para quem gosta de um livro autografado. Só me mandar o direct que a gente combina tudo. Mas mais importante do que qualquer coisa, não precisa necessariamente ler o meu livro, e falo isso do fundo do coração. O que você precisa realmente é ler. Leia. Se teu gênero de preferência não for policial,
não, eu vou ficar triste. Mas leia. A gente precisa de mais leitores e não há processo, isso é importante que a gente deixa registrado aqui, não há processo que envolva a melhora do estado da educação em um país que não passe pela literatura. A literatura é fundamental. Então leia para você ter pensamento crítico. É isso. Tá aí, né, meu querido? Tá aí. Aulas. Aulas. Eu posso finalizar de um jeito que nós não programou? Cara, esse é isso. Surpresas. É sempre assim. Sim, fica à vontade, eu tô acostumado. É... Não pode. Vamos terminar o programa. Muito obrigado. Sacanagem! Fecha a cortina. Como ele elogiou a gente ficou se Até sem sentindo graça, um pouco, meio sem graça, né? Mas sabendo que a gente faz um bom trabalho. Gostaria de agradecer um patrocinador aí que tá com a gente desde o início. E o Box Marketing acreditou na gente, deixou a gente seguir a nossa ideia de criar um podcast nerd e chamar as pessoas, e ele tá virando tudo isso graças a eles. Então já segue a galera lá também no Instagram, @YouBoxMarketing. E aquele recadinho de sempre, só pra quebrar o clima e a gente dar risadinha. Você tá precisando que seu negócio cresça, então clica no azulzinho, o logo, a marca dele está na tela. E é isso, galera. Pronto, chega de tristeza aí. Chega de emoção. Sensacional. Michel e Edu, tamo junto, hein? Valeu mais uma vez. E Rafa também, eu falo Michel, Edu e Rafa. É a trindade do azul lá. Cara, é isso. Fico mais uma vez agradecido. Acho que o Júlio falou bastante, né, agradecendo pela gratidão aqui e tudo agradecimento. Eu tô perdido, mas as palavras fugiram. Foi muito aqui. Mas fico super feliz. Como eu comentei, reforço. Quando precisar, estamos abertos aqui. Fica à vontade, Júlio, meu querido. Fechou, obrigadíssimo. Agora vamos encerrar pra jogar RPG, né? Aí, tamo aqui. Vai começar agora. Obrigado, pessoal, por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Quem chegou pelo Thiago, quem chegou pela gente, conheceu o Thiago. Se inscreve, comenta, curte, faz tudo que vocês quiserem, que vocês acham que pode. Se quiser dar dislike também, eu vou ficar bem chateado. O algoritmo Eu acho ajuda que também, né? Ajuda, né? Reage. Faça alguma coisa, apareça. Mas a gente tá junto aí. Muito obrigado mais uma vez, viu, pessoal? E o tchauzinho aqui, ó. Falou, galera. Obrigadão por tudo. Valeu, tamo junto.